Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É uma alegria, uma honra, uma verdadeira graça de Deus poder tê-los aqui nessa mesa para podermos partilhar sobre assuntos que edificam a tua casa, edificam a sua vida e, claro, edificam a cada um de nós. É sempre muito bom ter um papo entre irmãos e acolher você, meu irmão e minha irmã, nesta mesa. E, claro, só é possível essa iniciativa de evangelização, essa iniciativa de levar boas novas, boas notícias, graças ao apoio de empresas que acreditam nesse trabalho nosso, tanto no trabalho de evangelização, como também no nosso trabalho social. E essas empresas que apoiam essa iniciativa do nosso canal no YouTube é Depósito São Cipriano, Edip, Ariane Cantador Fotografia e Social Media, Visual Corte Laser, que preparou todo o cenário aqui pra gente, Eversafe e também a nossa produtora, o nosso produtor aqui, JS Áudio e Mídia. Se você tem sua marca, se você tem sua empresa e quer vincular a sua marca a uma iniciativa bacana, que vai levar só valores positivos para você, entre em contato com a gente. É só acessar aí embaixo na descrição do vídeo, tem o nosso telefone, o telefone do nosso produtor, fala com ele, que você vai ver que não se trata de um patrocínio, se trata de um incentivo e de um apoio mesmo. E se você tem o desejo, tem a ideia de criar um material, de criar alguma coisa para a rede social também, só que não tem o estúdio, não tem os equipamentos, também pode entrar em contato aí com a JS Áudio Mídia, que esse espaço aqui também está disponível para locação, e você vai se surpreender como fica em conta para realizar esse material que você tem aí o desejo de estar trazendo, de estar levando às pessoas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, aperte o sininho para receber as notificações e estar nos acompanhando a cada dia. E não esqueça de deixar o teu joinha aí, que ajuda também todo o nosso trabalho. Irmão Francisco, bora para mais um episódio? Vamos lá, meus cumprimentos a todos que nos acompanham aqui pelo canal. Mais uma noite, estamos aqui juntos e hoje recebendo pessoas muito especiais e para falar de um assunto muito importante e interessante. Exatamente, nós, né, somos uma nova comunidade, estamos sempre trazendo irmãos de novas comunidades e dessa vez vem uns irmãos aqui pertinho. Está aqui conosco então o Renan e a Dara da comunidade Terrilá. É para falar. Terrilá. Hebraico ou brasileiro? Hebraico ou brasileiro? Da comunidade aqui de Altinópolis, Terrilá. Que é em hebraico. Isso. Sejam bem-vindos, muito obrado por ter aceito o nosso convite. Renan já tirou o sarro de você no começo, você viu? Ele falou assim, só porque você tá na divisa de Minas, ele falou pertinho. Então. Pertinho. Tá na metade do caminho ali. Tá ali do lado, né? Eu ia falar outras coisas, mas deixa. Nós já sofremos cancelamento na metrópole que o irmão Francisco nasceu, que é Santo Antônio da Alegria. Né? Então lá o povo já não gosta muito por causa das piadinhas que é feito. Mas Altinópolis vamos deixar parceiro aqui, né? O povo já é bravo. Né? Tem umas flechas, uns arcos. Olha lá, já começou. Aí também não, hein? Não, brincadeiras à parte. A gente sempre, não sei se vocês acompanham o nosso podcast. A gente sempre começa, para aqueles que vêm pela primeira vez, com uma pergunta que o irmão Francisco faz, e aí eu deixo. Hoje são duas perguntas. São duas. É a mesma pergunta para duas pessoas. A mesma né? pergunta para duas pessoas. Eu vou começar pelas damas na frente, né? Para que vocês possam ter a oportunidade também de se apresentar, né? Quem é Dara? Sou eu. A Dara sou eu, uma menina tímida, mas com um coração gigante. Olha que beleza. Nasceu em Altinópolis mesmo, os pais, estuda, como é que é?
Não, eu não estudo mais. Nasci em São Sebastião do Paraíso e estou em Altinópolis. Tá vendo? Não errei tanto. Não errei tanto. Estou em Altinópolis desde 2010. Então já virou paulista. Já virei paulista. Mais de 15 anos. E Virou trabalha em Altinópolis. Altinópolis mesmo. Trabalho em Em Altinópolis que área você mesmo. trabalha? Eu trabalho de secretária. Secretária, que Isso. beleza, que bom. E quem é Renan? Quem é Renan? Bom, vou responder de uma forma diferente, né? Eu acho que assim, o Renan atualmente, né? Hoje o Renan é um adulto de 35 anos, né? Sou casado, tenho 4 filhos, né? Somos abertos à vida, né? Então, para mim, assim, é uma alegria ter essa compreensão, né, de abertura à vida. Para mim é muito importante isso. Hoje eu trabalho com fotografia, sou fotógrafo já há 15 anos, né? E dentre outras coisas também, né, nessa parte de mídia e tudo mais, tudo isso a gente desenvolve também. Fundador da comunidade Terrila, né, algo que a gente Coitado. vai... Pois é, Se a pressão já tá alta. já começou a aumentar já. Mas assim, no decorrer da conversa, vocês vão ver que assim, existem várias versões do Renan, na verdade, né? Desde a minha adolescência, a minha infância e tudo mais, me trouxe a ser o que eu sou hoje, né? Tanto com as falhas e tudo mais, mas também com os crescimentos que eu E tive a oportunidade de você ter. tem quantos anos de casado? 6 anos. 6 E a anos. companheira é A Bruna. a Bruna. Sou casado com a Bruna, engenheiro civil lá em Etinópolis. Se não me engano, eu te conheci no batizado. Batizado no São João da Mata. São João da Mata. Foi lá. Eu falava assim, gente, eu lembro depois que você foi fazer uma, falei, gente, depois que nós se vê aqui, nós conversamos, né? Foi no batizado, São João da Mata, é isso mesmo. Eu comentei, né, com o Carlos, que inclusive tá com a gente aqui também no estúdio. O Carlos tá ali acompanhando. atrás das câmeras. Carlos ali. Eu tava contando pra ele, né, na quarta-feira, um pouco, né, sobre a história da comunidade e tudo mais, e eu comentei, né, que quando eu conheci o senhor nesse batizado no São João da Mata, pra mim foi algo assim que me chamou muita atenção. Porque no decorrer da história eu vou contar também, mas eu não fui o tempo todo católico, né? Tem uma trajetória da minha vida aí que ela passou por um outro processo, né? Mas quando eu voltei, eu ainda não tinha presenciado, de fato, um batizado como o senhor fez naquele dia, né? Não é puxando o saco nem nada, mas assim, foi um dos batizados mais bonitos que eu pude acompanhar e aquilo me chamou muito a atenção, né? Então aquilo me trouxe também mais convicção ainda do que eu queria seguir, né? Então foi muito importante para mim. Eu nunca tinha visto alguém jogar a criança na banheira, tô brincando. Com mangueira, assim, eu não Mas, Renan, e a comunidade, né? A gente já teve algumas conversas, né? Fora, já tive a oportunidade de estar lá com vocês. Como que surgiu, né? Faz quanto tempo que surgiu, né? Assim, da onde veio essa... Da onde veio a gente sabe, de onde veio que é do Sabe, Espírito mas Santo. como veio? Mas como veio isso melhor? Sim. Como que foi, assim? E também o que significa Terrila? Sim. Ó, vamos começar pelo significado, então. Né? Terrila é uma das formas no hebraico que é usado para descrever um tipo de adoração. Então, a palavra Terrila, ela é aquela adoração espontânea, né? Literalmente movida pelo Espírito Santo. Então, é uma adoração... A tradução prática mesmo seria isso, né? Uma adoração mais espontânea, que é um dos propósitos da nossa comunidade desde o início. Né? A comunidade hoje, ela tem... Não sou muito bom de conta, mas ela não tem nem um ano ainda. Né? A gente começou as atividades em abril de 2025. Vai fazer um ano. Então vai fazer um ano ainda. Tá engatinhando de Tá tudo. engatinhando de Bom. tudo. Isso é positivo. É positivo porque a gente sabe da busca, né? Sim. Que você já vem buscando, já veio conversar com o Dom Francisco, Sim. já conversou com a gente, né? E ela surge da onde, assim? O que te Ele quer inspirou? perguntar pra você assim, Maria pode ser um anjo. Não é isso, não. O que te deu? Não, vamos fazer a pergunta. Não, como é que te deu na cabeça? Sonho, veio na cabeça. Na verdade, assim, a comunidade, a história da comunidade, ela começou com uma briga interna minha mesmo. A minha esposa me aguentava, assim, reclamando e tudo mais. Suportava, porque eu fiquei 2 anos e meio com essa ideia, mastigando ali, né, e relutando, porque eu não queria. Né, Aí ela sabia. Ela sabia. Eu falava, tô com vontade de fazer isso, tô com vontade de fazer tal coisa, tudo Mas não mais. fazia. Mas não fazia. Eu sempre ficava assim, não, mas, pô, acho que agora não, né? Por que eu, né? Ficava me questionando, né? Então eu fiquei 2 anos e meio, cara, com isso martelando dentro de mim ali. Né? Até que chegou um momento assim, não, tem que ser agora, né? Eu tomei a atitude, tomei a coragem e fui. Se não for agora,
né? De repente vai passar e eu não vou poder começar a fazer isso de fato. Então, foi assim, 2 anos e meio mastigando e reclamando. O que era a minha reclamação interna? Eu tive, na minha infância, muitas dificuldades. A gente vai entrar em alguns fatos depois, né? E o que me ajudou muito, né, foi estar dentro de uma igreja, sendo acompanhado, né? Então, eu via a realidade de outros jovens na cidade, né, que eles não tinham onde recorrer, não tinha com quem aprender alguma coisa, né, não tinha algo que olhasse para eles, assim, de fato, como uma comunidade, né, com essa junção mais próxima, com essa união mais próxima. Então, isso me incomodava. Poxa, não é possível que ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer isso, e aquilo ficava na minha cabeça, né? E aí, 2 anos e meio depois, vamos lá ver o que vira. Quer resolver, resolve o seu. É. E aí foi assim. Foi desse jeito. Aí, no caso, você falou da infância, os seus pais são vivos ainda. Meus pais são vivos. Moram também em Altinópolis. São de Altinópolis também. Você é de Altinópolis ali? Sou nascido em Altinópolis também, né? A minha família, assim como a Dara mencionou, é toda mineira, né? Toda. Com exceção, assim, de um único tio meu que nasceu lá em Altinópolis. Todo o restante é de Monte Santo, São Sebastião do Paraíso, Tamugi, Guardinha. É tudo dali. Então, essa mistura do mineiro com o português ali tá ali mesmo. Né? Tá no sangue da família ali. Bom. Mas os seus pais acompanham vocês na comunidade? Não. Eles Não, estão só na eles igreja. não são. E como que foi esse teu desenvolvimento para chegar, né? Igual você falou assim, da infância, né? É claro que você, como fundador, muita coisa que você vai falando, a gente vai rindo, porque eu vou rindo por causa que a gente acompanha o irmão Francisco, o irmão Francisco, a comunidade já vai para 23 anos, né? Então, eu lembro, e eu ri quando você falava, que eu lembro quando a gente começou a ir nos encontros de novas comunidades, a gente olhava as outras comunidades e falava, nossa, olha, quantos anos, mas a gente é tão novinho, a gente é tão assim. E hoje meio que se inverte, né? Hoje é o inverso. Hoje é o inverso. Então quando o irmão Francisco, a gente faz algum episódio assim, só nós dois, a gente reflete muito sobre isso, né? De quando a gente chegava e falava assim, nossa, a gente viu o tanto que a gente tinha para caminhar, e hoje a gente ainda vê o tanto que a gente tem para caminhar, mas é inevitável a gente olhar para trás e ver o tanto que a gente já caminhou. Com certeza. Né? Então, quando vocês estavam visitando aqui o imóvel, né, que hoje a gente tem como casa de retiro, um centro de espiritualidade, é algo que nunca tinha passado pela cabeça da comunidade. Né? E ouvindo, quando a gente olha para a história do fundador, do irmão Francisco, a história de vida dele reflete... eu enxergo assim, foi Deus preparando toda a vida dele para aquilo que a comunidade é hoje. Então aqui já fica até uma dica, quando vem pessoal de comunidade, a gente sempre fala isso, né? Você, enquanto fundador, e os membros da comunidade, tua vida é o livro da comunidade, porque ali vai se espelhando, né? Eu vejo assim, algumas coisas que o irmão Francisco, eu e ele partilhava em algumas viagens, né? Que já vai lá para 18 anos, né, irmão? Que eu também estou aqui com o senhor. Então, muita tem de partilha. E algumas coisas que acontecem na comunidade hoje, que às vezes eu vejo alguns irmãos bravos, descabelando, chegam e falam, calma, gente, isso daí é normal, vai Nós já passamos por isso. né? Então, assim, o que te levou a esse momento, assim, com um pouco da tua caminhada? A minha caminhada, assim, vamos começar ali na infância, né? Tentar resumir um pouquinho, mas... eu sou de uma família tradicional católica, né? Desde sempre, fiz todos... os sacramentos, o batismo, a crisma, tudo. Mas aos 14 anos, logo após a crisma, eu abandonei a igreja católica. Né? A minha avó materna, ela tinha começado a frequentar uma outra religião, e aí por curiosidade ali, eu comecei a acompanhar ela e tudo mais, e acabei que ficando. Né? E esse ficando durou 15 anos. Né? Então eu saí, né? Eu era protestante nesse tempo todo, fui protestante. Então começou por aí. Sou filho de pais separados, né? Então na minha infância eu tive muita dificuldade nesse sentido, né? Vamos dizer assim, no sentido da minha formação e tudo mais, né? Aí você foi criado pela mãe. Só pela minha mãe. Né? Até os 10 anos pelo meu pai. Pelo meu pai e pela minha mãe, né? Assim, aí depois... Após os 10 anos, só pela minha mãe. Quando houve a separação, você ficou só com a sua mãe. E só com a minha mãe. E aí, assim, a minha mãe naquela correria, né? Obrigação de casa, tinha que dar conta de tudo. Ela não tinha essa possibilidade de estar tão em cima da gente, assim, em relação a ensinar, né, alguma coisa da igreja e tudo mais. E aí, na adolescência, eu acabei indo, né, para essa outra religião. Ali permaneci. O que foi? A presbiteriana? Na verdade, eu passei pelo presbiteriano. Por que eu falei presbiteriana? Mas eu Fica na passei. frente. Mas de verdade, sim. Na verdade, nesse tempo, eu frequentei duas, né?
Uma foi a presbiteriana, e uma outra foi uma neopentecostal, uma outra, né? Mas passei por essas duas. Sim. Né? Então, assim, durante a adolescência, nesse momento aí, eu tive muitos problemas em relação à depressão. Então, eu passei por uma crise depressiva gigantesca, né? De estar no fundo do poço mesmo, né? De chegar a ponto de tentar cometer suicídio. Então, assim, eu fui lá embaixo mesmo, né? Então, hoje eu olho para trás e vejo de onde Jesus me tirou, né? Então, assim, se não fosse pela misericórdia dele, né, provavelmente eu não estaria aqui. Então, eu passava, assim, eu me lembro que durante a minha adolescência, mais indo para a fase adulta, já assim, 18, 19, 20 anos, nesse período de depressão, eu passava de 5 a 6 dias sem tomar banho, trancado dentro de um quarto. Meu Deus. Né? Eu saía para beber um copo de leite e voltava. Você morava com sua mãe? Morava com a minha mãe. Então, Mas não assim, trabalhava também, então? a minha mãe trabalhava. Não, mas você não? Não, eu não. Porque, assim, nesse tempo, assim, Era depressão mesmo. depressão profunda mesmo. Ixi, Maria. Eu ia pro hospital, assim, tarde da noite, com crise de ansiedade, caçando ar. Chegava lá, tomava injeção na veia para acalmar. Meu Deus. Então, assim, foi um momento de muita dificuldade, né? Inclusive para minha mãe, porque a minha mãe ficava naquilo, né? Poxa, eu vou deixar meu filho aqui, mas eu preciso ir trabalhar. E você é filho único? Eu tenho uma irmã. A minha irmã, ela é 10 anos mais nova do Mais que eu. nova. Então, quando a minha irmã nasceu, os meus pais se separaram. Bem nessa trajetória aí. Mas por essa diferença de idade, né? A gente acabou que não crescendo muito próximo, né? Porque é muito distante. É muito distante. Né? A gente tem um bom convívio e tudo mais, sem problema nenhum, né? Mas eu não tive esse tempo de ter a minha irmã como uma companheira, vamos dizer assim, né? A hora que ela tava com 5 anos, eu já tava com 15, eu tava procurando outras coisas. Já. Mas eu lembro de ver, né, a preocupação da minha mãe nessa fase, né, da depressão, porque ela precisava sair. Mas ela tinha um medo gigantesco também de chegar em casa e, de repente, encontrar alguma coisa, né? E diversas vezes isso foi passado pela minha cabeça, né? A minha mãe não sabe disso, talvez ela ouça no podcast depois, mas escrevia cartas de despedida, saía de casa tarde da noite. Foi nesse nível, né, que eu passei por isso. E aí assim foi, por muitos anos. Quando eu tive a experiência que me tirou da depressão, eu falo assim, é até um testemunho, vai da crença de cada um. Mas parece que veio assim, de uma hora para outra, sabe? Veio um clamor, assim, que eu tava no meu quarto numa madrugada lá. Falei, Deus, eu não aguento mais. Eu cansei, se não for agora, eu não sei o que eu vou fazer mais. E assim, eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu fechei os olhos ali e eu tive a sensação, eu senti mesmo que alguma coisa sentou do meu lado na cama. E ali a madrugada inteira eu passei chorando e murmurando ali, né, da vida, e reclamando, e conversando com Deus e pedindo. No outro dia de manhã eu acordei, parece que renovado, assim, falei, não, chega, acabou. Aí meu quarto, que era aquela bagunça, eu falei, não. Já começou a arrumar? Já comecei a arrumar, minha mãe tinha saído pro trabalho já, então ela não viu eu começar a fazer isso. Mas já comecei a arrumar, meu quarto era todo pichado, com frase do que você imaginar, né? Era roqueiro revoltado, vamos dizer assim, né? Tô de preto. Preto, placa de pare na porta. Ai, meu Deus. Era uma bagunça. E eu acordei, depois dessa experiência, nessa madrugada que eu tive, eu acordei e falei, não, chega, agora basta. E aí, daquele dia em diante, as coisas começaram a caminhar de novo. Aí eu me aproximei de novo de Deus, fui vindo de novo. Eu lembro da minha avó paterna, né, que ela já é falecida, mas nessa época ela morava no fundo da minha casa. Ainda que os meus pais fossem separados, ela permaneceu lá. Ela permaneceu lá. E ela sabia que você tinha depressão. Ela sabia. E eu lembro de ver a alegria dela e os olhos dela brilhando quando ela entrou dentro da minha casa e viu, né, que eu estava arrumando. Ela veio assim, naquela simplicidade dela, cabelo branquinho, assim, descendente italiano, branquinho de tudo, veio, me abraçou com uma alegria, assim, que pra mim foi um remédio, foi uma confirmação, né, de que foi um abraço de Jesus, na verdade. Um abraço bom, hein? Foi um abraço de Jesus pra mim ali. E abraço. Então gostoso. Ali começou, né, essa minha caminhada mais firme, vamos dizer assim, dentro de uma religião. Na verdade, ainda não era a católica, mas foi ali que eu comecei a me reerguer, e a caminhar novamente no caminho de Deus, assim. E a partir disso, passei esse tempo todo fora, né? Nessa outra religião que eu praticava, que eu frequentava, por lá eu tive grandes experiências em relação à música, porque eu toco músico, então. sou músico desde os 9 anos. Aí, Janderson, ó, tá com companheiro aqui. Então, assim, a música também foi algo que me ajudou demais, né? Desde a minha infância, porque a referência que eu tinha de música na infância era do meu avô paterno, né? Porque ele tocava violão, tudo, mas autodidata, né? Daquele jeitão dele. Aprendeu sozinho. Aprendeu sozinho. Então,
Eu ia pra casa dele, né, eu via ele tocando, pegava o violão maior do que eu, punha na perna só pra fazer barulho. Mas ali começou esse interesse. Né? E da infância para adolescência eu tive muita oportunidade de aprender e aproveitei essa oportunidade, né? De aprender vários instrumentos e tudo mais. Então isso me deu essa condição, vamos dizer assim, de quando eu estava nessas outras religiões, inclusive na católica também, de exercer, né, funções do Ministério de Música, né, de ser liderança de jovens, né? Tive um período também liderando jovens nesses lugares, né? Então a minha caminhada foi se firmando cada vez mais, mas sempre tinha esse gatilho do que me chamava a atenção, era a música, era algo voltado para a arte, para os dons, né? Eu acho magnífico os dons do Espírito Santo, né? O lema da nossa comunidade é esse, né? Que a cada um é dado um dom do Espírito Santo para que sirva o bem comum. Né? Isso para mim é magnífico, né? Porque você vê como que é a singularidade do Espírito Santo de distribuir, né, o dom para cada um. E aí a minha caminhada foi. E assim fui vindo. Né? Depois de um tempo, comecei a não concordar com algumas coisas. Acho que o Espírito Santo vai te direcionando, você vai abrindo os olhos para algumas coisas. Comecei a ficar curioso, né? Caí de repente num vídeo ali do Paulo Ricardo. Né? E aí você já fica aquela pulguinha atrás da orelha. Eu sei que eu fiquei acho que um ano e pouco assim, sabe? Poxa, e agora, hein? Será? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu ficava nisso. Será que eu volto? Será que eu não volto? Mas aí aconteceu. Aconteceu isso em 2019. Comecei em 2019. E aí eu retornei para a Igreja Católica, mas sem pretensão alguma. Eu ia na missa. Na verdade, no começo, olha que engraçado. No começo eu ia pra missa atrás de procurar defeito para eu poder julgar. Geralmente é assim. E justificar não volta, né? Eu não tô errado, tá? É isso aqui mesmo. A pessoa começa aí e fala assim, não, preciso mostrar que eu tô certo. É. Vou lá pra ver o eu. Geralmente, muitas histórias a gente escuta desse jeito. A minha vontade era essa, sabe? Eu ia pra missa, eu sentava no fundinho lá da igreja, ficava uma hora, vai falar alguma coisa. Vai falar uma besteira. Eu tava esperando, mas eu nunca achei nada. Eu nunca consegui, né? E aí foi... Né? Conheci a minha esposa também nesse na mesmo igreja. ano. Eu conheci ela não por causa da igreja. Ela é engenheira civil, né? Nessa época eu estava fazendo um concurso público, inclusive da Polícia Militar, estava numa das fases finais ali já, e aí eu estava com quase assim, com o pezinho lá dentro já, vamos dizer assim, né? Eu vou explicar para o senhor mais para frente um pouquinho. E aí eu procurei ela para fazer um projeto, né, para minha mãe, no fundo da casa da minha avó já tinha falecido, né? Então a casa que a minha avó ocupava no fundo, eu queria dar um tapa ali, fazer alguma coisa para minha mãe, porque na minha cabeça eu já ia para São Paulo, eu já ia ficar para lá. Né? Então o meu plano era esse, estava tudo traçado para ser assim. Então eu conheci ela através desse projeto. Né? Ah, ela era engenheira, foi fazer o projeto. Ela era engenheira, ela fez o projeto. Eu entendi. Né? E ali vai tudo, nada além disso, nada além de projeto. Só que eu adicionei ela no WhatsApp, né? Pra gente poder conversar. E direto eu via. Ela postava lá música católica, Colo de Deus, Irmã Raquel, não sei o quê. Eu falei, mas... E eu sou ligado com música, né? Eu perguntava, mas quem que é que canta? Eu nunca tinha ouvido Colo de Deus na minha vida. Né? Eu ouvi outras coisas. E aí foi começando esse papo mais de, vamos dizer assim, de catolicismo. Postava sobre Maria todo dia. Eu falei, mas não é possível que essa mulher... Toda hora. Sabe? Me irritava, porque assim, apesar de... Apesar de ter sido protestante, eu nunca tive, assim, vamos dizer, um bloqueio, vamos dizer assim, com Maria. Nada disso. Mas o tanto que ela postava chegava a me incomodar. Eu falei, mas toda hora ficou postando alguma coisa, né? Mas tá, não tinha intimidade com ela nem nada. Mas conversa vai, vem, né? A gente foi se aproximando mais, conversando, se conhecendo, e a gente começou o relacionamento. E aí, dentro da Igreja Católica, eu fui caminhando aos poucos. A gente brigava muito no início, né, do namoro, porque, assim... Nessa época eu tava assim, ó, eu queria, ou eu ia voltar para presbiteriana, na minha cabeça, né, ou eu ia para católica. Só que eu não tava decidido ainda. Então ela tentava me convencer sobre católica e eu refutava falando da presbiteriana. Né? Então ficava nesse embate, assim, né? O relacionamento foi muito, nesse sentido, assim, teve muitas discussões nesse sentido, né? Mas aí, caminhando, novamente um período lá, na pandemia já. Como eu falei no começo, eu trabalho com fotografia. Na pandemia, parou. Veio uma cacetada de uma vez, né? Acabou todos os eventos, não tinha nada. Evento, casamento, não dá nada. Evento cancelado. Fechado, igreja fechada, né? Não tinha o que eu fazer. Né? Mas eu tinha uma moto lá parada e eu comecei a fazer entregas, né? Delivery. E aí, numa dificuldade que a gente estava tendo no relacionamento lá, né? Inclusive por questão religiosa, assim,
Eu lembro que era um dia de muita chuva, igual a gente tá vivendo, assim, mais ou menos, esses dias, né? De muita chuva. E eu saí bravo, assim, de casa, né? Pra fazer as entregas. E eu fui o tempo todo brigando com Maria, cara. O tempo todo brigando com Maria. Eu peguei Maria pra Cristo aquele dia. Aquele dia eu peguei. Você confundiu, era São Pedro. É que você tava começando, então a gente vai perdoar, mas você errou o santo. Era pra brigar com São Era Pedro. com São Pedro, a culpa era dele. Mas eu lembro que eu subi na moto pra fazer as entregas, eu falava, pô, mas não é possível, se ela gosta tanto assim de Maria, né? Igual ela fica postando, ela ficava buzinando na minha orelha, né? Maria pra cá, Maria pra lá. E aí eu pensei, ó, vamos ver então, se Maria é tudo isso que ela fala mesmo, né, essa situação vai ser resolvida dentro da nossa casa, porque a gente foi morar junto, né? Aí essa situação vai ser resolvida. E bravo, o tempo todo, eu lembro que eu fiquei assim, a noite inteira discutindo com Maria. Mas parece que foi assim, ó, foi pra me deixar quieto mesmo. Acabou as entregas, eu fui pra casa. Eu abri o portão, ela tava me esperando, minha esposa. Ela falou, ó, eu fui na igreja, que ela fazia parte de um grupo lá de oração. Eu fui na igreja, o irmãozinho lá veio falar comigo, né, que você tava fazendo isso, você tava com dúvida em alguma coisa. Assim, parece que Maria foi lá na igreja e descreveu. Avisa ele lá que... Então, aí naquela hora, a gente sentou na varanda, na mesma hora. Eu sentei na varanda, ela me abraçou e ali foi choro, não sei quantos minutos ali. Eu falei, não tem pra onde correr mais. Aí eu comecei a liberar um pouco mais, né? Não, realmente eu acho que é aqui mesmo que eu tenho que... Foi dando espaço. Foi dando espaço. Aí eu fui amolecendo mais, né? E aí eu comecei a ir na missa junto com ela, que antes eu não ia, ela ia sozinha. E aí a gente foi caminhando junto nesse tempo aí. Isso era na pandemia. Na pandemia. 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 Olha só que Da interessante. pandemia. E aí depois começou, depois dessa caminhada inicial, inicial não, né? Porque sua infância foi na igreja, né? Mas aí vocês começaram uma vivência não só mais de ir em missa, mas você foi assumindo compromissos dentro da paróquia, é isso? Sim. Aí começou da seguinte forma. O que eu falo pra mim? Eu brinco muito com a minha esposa, assim, às vezes, né? Eu falo pra ela que hoje eu sou o predileto de Jesus, né? Ela não gosta que eu fale. Mas sou eu. Que Mas eu egoísta. falo, Ele gosta mais de mim do que do você. mas eu falo isso pra ela, porque assim, o que acontece? Como eu tive essa ligação com a música, nenhuma das igrejas que eu frequentei, eu nunca pedi pra estar no Ministério de Música. Nunca partiu de mim a vontade e o desejo de, poxa, eu queria estar lá. Tocar lá. Eu chegava, ficava no meu canto, daqui a pouco vinha alguém. Falei, você toca, não toca? Toca. Você canta, não canta? Canta. Você pode vir no ensaio semana que vem? Aí começava. Nisso eu ficava. Assim foi na presbiteriana, assim foi na outra. E na igreja católica aconteceu da mesma maneira. Vocês conhecem o Padre Cardoso. Né? Muito. Espontâneo, autêntico, tem que falar, ele fala na Manda lata. recado. No final de uma missa, todo mundo indo embora, tudo mais. Eu virando as costas, ele de cima do altar, falou, desse jeito. Você toca? Eu toco. Você canta também? Canta. Ó, semana que vem, arruma mais um, vem cantar na missa. Mais um. sim, Foi desse assim. jeito. Foi desse jeito o convite. Meu Deus do céu. Então, Então, assim, é uma ordem. Então, o que eu vejo? O que eu entendo por isso? Sempre entendi por isso. Que é o lugar onde Deus quer que eu exerça o meu dom. Né? Porque não adianta eu correr. Eu falo pra Bruna assim, que se a gente chegar a mudar de cidade um dia, eu tenho essa convicção de que alguém vai chegar em mim Você e parece fazer que você isso. toca. Porque eu nunca pedi, eu nunca expressei desejo assim, abertamente de estar em lugar nenhum. Né? Mas foi dessa maneira. O convite para voltar para o Ministério de Música foi assim. E aí comecei a me preparar, a pesquisar mais, né? A aprender sobre música litúrgica, que até hoje é um assunto muito polêmico para mim, né? Acho que para todo mundo, na verdade, né? Que faz parte de ministério assim. Mas aí começou novamente a minha caminhada, de fato, entendendo o que era, né, tudo aquilo que a Igreja Católica hoje ensina, prega, a tradição e tudo mais. Eu tinha muita resistência em relação à tradição, né, porque para mim era o que estava na Bíblia e pronto, acabou. Se não está na Bíblia, eu não preciso fazer. Né? Então, até entender isso, foi a partir desse momento aí que eu comecei a entender de fato o que era a tradição da igreja e o significado e a importância disso. Então, ali começou essa caminhada mais firme. Ô, Dara, e você conhecia todas essas coisas? Você estava vendo? Você não conhecia ele? Como é que foi essa história? Como é que você veio parar aqui? Ó, eu caí meio de paraquedas. Eu não sabia dessa história do Renan. Ele sempre falava que um dia iria dar o testemunho dele. Olha, ela tá em primeira mão também hoje? Uai. Aham. Tô surpresa, porque eu também não sabia do testemunho dele. E bonito testemunho. Muito bonito. E eu cheguei assim na comunidade, né? No momento que eu estava passando por dificuldade. Você já era da Igreja Católica? Já era, sempre fui.
Aí ele veio, me fez o convite e eu aceitei. Tô lá desde o primeiro dia. Então você também tá lá desde o comecinho caminhando. Tô desde o comecinho da Nossa, comunidade. que bom. Mas aí é um grupo que já está? E foi, Vocês começaram com um grupo de ou não jogos, de tinha geração grupo, ou não? de repente um daqui, um de lá. A comunidade em si, ela começou através do Ministério de Música. Inicialmente, ela só era um Então Ministério você de também é Música. música. Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, Ainda não. vai fazer aula de violão segunda-feira. Ele falou ainda, Ainda não. não. Matriculei, ela não tá sabendo ainda. Entendeu? Eu digo ainda não da seguinte maneira, ó. Quando a gente fundou a comunidade, na verdade, a gente já tinha um trabalho que a gente fazia semanalmente no Santíssimo, na adoração toda quinta-feira. Porque a gente tinha um grupo já, que era inclusive o que canta na missa lá, né? Da Cinco, na igreja de Santa Rita. Santa Rita. Então, o nosso grupo, a gente pensou, por que não Eu ir? fui lá uma vez, não sei se estava, não era? Acho que sim. Domingo à Porque a tarde. gente fica, sempre a gente lá direto. Às 5 horas. Eu lembro que eu cumprimentei a mulher que estava cantando, estava junto, não sei quem era. Não é sua esposa, não. Não. Minha esposa, ela não faz parte da música. Ela serve também, ela Essa é engenheira mesmo. é engenheira, mas ela não faz parte da música, né? Mas aí o nosso grupo começou, esse grupo que cantava na igreja, a gente disse, por que não levar a adoração também cantada no Santíssimo, toda quinta-feira? Então a gente começou por ali, ó. Ia lá nas quintas-feiras, né? Cantava um pouquinho lá, ficava umas 2 horas ali diante do Santíssimo, o pessoal vinha. Aí sempre vinha o pessoal falando, nossa, que legal o que vocês estão fazendo, que bonito, né? Isso ajuda a gente. E isso era na matriz ou na Santa Lá na Matriz. Lá no centro. Lá no centro, na Matriz. Mas aí era o momento que se expunha o Santíssimo, vocês aproveitavam ou era porque já tinha na igreja? Não, o Santíssimo estava exposto lá e a gente conversou com o Quinta-feira padre. já tinha. Já tinha. já Ah, tinha. Isso. Já tinha. A gente chegou no padre Tiago, no Cardoso, falou, a gente tá com ideia de fazer isso, o senhor autoriza? Não, pode ir. Aí a gente começou. Toda quinta-feira a gente tava lá, cantando um pouquinho. Na quinta-noite. Não, o Santíssimo fica até às 6 da tarde, né? Ah, Exposto era lá. tarde. Então a gente ia mais no período da manhã, né? Porque uma das integrantes, ela estudava no período da tarde, então a gente priorizava ir no período da manhã. E assim começou. Semanalmente a gente indo ali. E aí uma hora falou, vamos, por que não? Aí foi onde juntou aquela parte que eu falei da minha resistência, que eu estava há 2 anos e meio já remoendo o fato de começar um trabalho assim com jovens, e aí juntou as duas coisas. Então agora é o momento, né? Vamos expandir, não vamos ficar só no Santíssimo nas quintas-feiras, vamos expandir isso para mais pessoas, para os jovens também, né? Vamos começar... E como é que foi esse expandir? Seria eles virem ali naquele momento ou vocês criaram outro? um grupo? Aí nós criamos o grupo, nós começamos a fazer os encontros semanais. Porque até então a gente só fazia esse encontro no Santíssimo, mas era só o Ministério de Música que ia lá. Por exemplo, a Dara estava lá direto, né, na adoração do Santíssimo. Mesmo mas ela não sendo ia, da música. ela ia assim, mas ainda ela não fazia parte da comunidade. A comunidade não existia ainda. Nem Ela do ia grupo, porque ela ela ia ia. porque Eu ia só pra adoração mesmo. Entendeu? E a gente estava lá. E aí, quando teve a ideia da gente colocar de fato em prática, colocar em prática a comunidade, a gente reuniu com os padres, com os dois, apresentou a ideia para eles. Eles autorizaram, nos deram a bênção, tudo. Falaram, vocês querem fazer? Vamos fazer. Foi até antes de começar, eu até vim aqui, né? Tive a oportunidade de conversar com o senhor. Isso. Eu lembro uma dica que o senhor me deu, que o senhor falou assim, ó, prepara o lombo. Não esqueça dessa dica até hoje. Então, toda vez que tem alguma dificuldade, eu lembro do senhor falando, ó, prepara o lombo. Prepara porque Então, com a bênção dos padres, a gente começou. Aí a gente começou a divulgar, fazer aquele suspense de marketing, né? De convidar os jovens e tudo mais. E aí começou as reuniões. As nossas reuniões são semanais, que dia da semana? todo sábado. Sábado, que Sábado horas? às 19h30. Hoje a gente não está mais na igreja de Santa Rita, a gente está na Nossa Senhora de Fátima, que é a igreja lá da avenida. Fátima, lá na saída. Lá na saída, Por que no vocês trevo. vieram para tão longe? Por causa a Santa Rita estava de difícil acesso. O senhor lembra que a Ela Santa é longe Rita também, no que ela é da final de extremidade. tudo. É. Mas Nossa Senhora de Fátima também está na outra extremidade. Mas eu acho que a eu- centralizada ela tá é mais só no da meio. praça. A Nossa Senhora de Fátima, ela tá assim, ó, porque a cidade É que cresceu, cresceu muito também pra pro lá. lado. ele que não é da cidade quer ficar palpitando a cidade dos outros. Deixa eles fazer. lá, eu vejo. Deixa eles fazer a reunião de esqueço. A comunidade é lá no fundão da alvorada. Ali ficou mais no meio, ficou mais fácil para quem era de um lado e do outro poder estar junto ali, né? Então esse ano a gente migrou para Nossa Senhora de Fátima. Então é todo sábado às 19h30 na Nossa Senhora de Fátima. E aí, quando vocês começaram,
Lá na matriz era somente adoração. Somente adoração. Aí no sábado, o que vocês faziam nesse encontro de vocês? Era louvor, oração? A gente, Trocava ideias, bate-papo? Como é que era isso? cada sábado a gente sempre priorizou para ter um tema. Ou tinha algum tema que alguém Sempre vinha tinha um falar? tema, né? Então a gente teve nesse ano. É engraçado falar nesse ano, porque a gente não tem nenhum ano ainda, né? Mas é o to- ano que vocês têm. Passou esse ano aí. Então a gente priorizava para fazer assim, ó. O nosso objetivo era ter um momento de louvor, né, inicial ali, um momento de Maria, adoração, Espírito Santo. E em seguida a gente começava com a pregação, né? Sempre com um tema pensado antes e tudo mais. E no final fazia um apelo também do Espírito Santo. Basicamente a nossa reunião, ela acontece dessa maneira, né? Ela é bem espontânea mesmo, né? Igual eu falei pelo nome da Não é comunidade. quadradinho. Não. A gente deixa o Espírito Santo fazer conforme ele quer. Se é para... A gente não limita, por exemplo, assim, ó, vai ser 20 minutos de música. Claro que a gente não deixa a coisa ser desordeira. Mas se o Espírito Santo estiver movendo por ali mesmo, a gente vai naquilo ali. Então, a estrutura, basicamente, é dessa maneira, né? E essa... Claro, vocês pensaram, né, pensaram não, né, nesse caminhar que você estava, nesse discernimento de ser uma comunidade, tudo. Você agora está vendo algumas dificuldades, né, como a gente já partilha. Mas conforme você estava falando, eu estava refletindo aqui, dentro daquilo que a gente sempre fala, de sinais do Espírito Santo, né? São pistas, porque vocês, com menos de um ano ainda de comunidade, eu acho que nem dá pra gente falar assim, qual o carisma, qual pode da ser que seja definição, discernimento ainda, qual né? página do evangelho. Tem coisas, às vezes, Deus vai mostrando. que a gente está acostumado dentro daquilo que a gente traz de novas comunidades, que talvez vocês ainda nem vão começar a pegar agora, né? Mas olha como que é interessante quando eu falava para Dara olhar a vida do fundador, porque o Terrilá, o que significa mesmo? Adoração espontânea. É algo espontâneo, né? Então você vê que todos os movimentos fortes de Deus na sua vida, ao você sair da depressão, ao você ceder à Nossa Senhora, ao você se reconciliar com sua esposa, sempre foi algo espontâneo. Né? Então talvez não, com certeza isso vai dando um caminho, uma direção dentro do carisma. Porque eu imagino que vocês estão pensando, tá, Deus quer a gente uma comunidade. Mas o que essa comunidade tem que fazer? Né? Claro que o momento de louvor tá ali do grupo, né, irmão Francisco, de deixar de uma forma espontânea, ok, uma manifestação. Mas isso daí vocês vão aprender na caminhada, ou já até aprenderam, que o que vocês vão fazer é o menor das coisas. Mas é como vai ser. Né? Então, quando você falava assim daquele momento de uma pessoa sentada, que você começou a chorar, que você começou a falar, a brigar com Deus, você sentiu uma pessoa sentada, então, aquilo ali era teu momento de adoração, aquilo ali era teu terrilá. Sim. Depois, quando você chegou com a sua esposa, aquilo ali é teu terrilá. E é importante para os membros da comunidade, como a Dara está aqui, e olhando isso, é importante isso que você trouxe hoje, trazer e falar da experiência, de como foi tua vinda, porque a construção de uma fundação, ela passa pelo fundador. Então, e eu falo isso porque muita coisa que a gente observa na vida do irmão Francisco, não é que a comunidade repete aquilo que ele viveu, mas Deus preparou na experiência dele aquilo que ia ser vindo aqui. Então é importante, quem sou eu para dar dica no carisma dos outros? Não, mas olhar, tipo assim, tá... Não deixar passar despercebido. Não deixar passar despercebido. Essa questão da depressão, do jovem deprimido, de que se às vezes se isola, do que aconteceu comigo. O que deu? Será que é uma pista de missão? Né? O silêncio, né? A briga com Maria, o silêncio da tua esposa te aguardar, o silêncio de Maria presente na tua esposa. Então isso tudo é muito importante, você enquanto fundador, nesse primeiro momento de fundação, os primeiros membros, ir observando tudo isso, para entendendo, porque lá na frente a gente teve, falando de estatuto canônico já, né? Isso tudo vai ser refletido na escrita lá na frente, sem pressa, mas assim, isso é muito bonito e essas experiências é muito forte. Então, muito mais do que de repente ficar procurando, o que nós vamos fazer, o que nós vamos pensar, não,
Deus ele vai se revelar na sua vida, na vida dos primeiros. Então, da mesma forma que vocês, membros, olhar a vida do fundador é importante, o fundador também tem que olhar a vida dos membros, porque ali vai se revelando muita coisa, né? E dentro desse universo de novas comunidades que vocês estão adentrando agora, né? O que você conhecia? O que está sendo novo? O que é difícil de entender? Qual que é a maior dúvida? O que você vem encontrando nesse novo... Que é algo tão novo dentro da igreja, né? Que a gente tem aí coisa de 50 anos de caminhada, né? E imagino que para vocês mais novo ainda. Porque quando a gente falava de comunidade, eu pelo menos quando era jovem, comunidade, eu pensava em Canção Nova, né? Que era o que a gente tinha na minha época, né? Hoje Shalom, já tem... Canção Nova. né? Shalom eu nem conhecia, ainda tinha comunidade Recado, né? Que Recado, era a música era assim, mas Obra de Maria, mas era assim, longe de nós. Muito longe, Nem né? sabia o que era. E hoje, graças a Deus, isso, as mídias sociais e também as proximidades, e traz mais acesso. E para vocês, como que está sendo assim, tanto para você como fundador, quanto para você dar, que vocês estão encontrando de maravilhas, de dificuldades, de dúvidas? Como que vem sendo esse entender o que é ser uma nova comunidade? Quer começar, Dana? Pode começar. Para mim, assim, ó, é tudo novo. Tudo. Não tem nada que eu possa olhar assim e falar, não, isso aqui eu já imaginava que fosse assim. Não, porque comecei literalmente do zero. As comunidades que eu tinha como referência, igual vocês comentaram, eram muito distantes. Eu nunca presenciei, assim, tá de fato acompanhando uma comunidade próxima para entender todos esses processos, né? Por exemplo, assim, como que é a fundação, como que eu preciso... Não só no âmbito civil, né, no canônico, mas no dia a dia. Porque eu tenho um temperamento melancólico. Então, assim, eu já sou aquela pessoa mais fechada. Eu penso muito antes de tomar atitude, porque eu brinco com a minha esposa, assim, toda vez que eu vou sair para trabalhar, né, eu penso, eu já sei que isso vai dar certo, mas e se der errado? O que eu vou fazer? Então, essa é a minha preocupação. Então, para mim, cada nova fase que a gente vem vivendo na comunidade, cada nova decisão, eu fico semanas ali naquilo ali, ó, quebrando a cabeça e pesquisando, e vendo pregação, e ouvindo de outros fundadores também, né? Não presencialmente, mas assim, buscando ali nas redes sociais mesmo, vendo como que uma tá fazendo, o que é válido pra gente ou não, né? E isso vem me trazendo, vamos dizer assim, inspiração para algumas coisas, né? Então eu procuro sempre aplicar isso, sempre que a gente vai tomar alguma decisão, eu não tomo decisão da minha cabeça, a gente sempre reúne com todos os membros, o que vocês acham de fazer isso aqui, acha que funciona por aqui ou por aqui? Então, para nós, é um desafio que eu não estou vivendo sozinho. Eu tenho a alegria de poder falar isso, porque as dificuldades que a gente passa... Hoje a gente está em 12 servos, vamos dizer assim, mais próximos. Né? Então, não sou só eu que vivo elas. Assim como os momentos bons também não são só meus. Então, a gente está ali aprendendo um com o outro. Não tem nada específico assim que eu possa dizer que, não, isso aqui eu já esperava que fosse ser assim. E você, Dara? Comigo também é igual o Renan falou, né? Tipo assim, tudo que a gente tem que viver, a gente tá vivendo junto. E eu acho que por ser a única que tá lá desde o começo, tudo que ele vai tomar decisão, ele me pergunta. Então, assim, não é fácil, mas eu tô persistindo, tô lá em oração, né? E vivendo junto. Responsabilidades. Aí, no caso, eu não perguntei, mas o Renan é casado, você é solteira, casada? Agora eu sou solteira. Solteira. E aí, no caso, os outros membros, tem mais casais ou tem também jovens que não são solteiros? Assim, entre os membros, eu acho que tá bem dividido, né? Metade. Acho que tá bem dividido, assim. Não vou lembrar de cabeça exatamente agora. Mais ou menos metade. Mas tá bem dividido. A gente tem bastante jovens, inclusive até adolescentes, vamos dizer assim, que eu acho que isso é importante, conversa bem com a identidade da comunidade, não dentro só da igreja, mas lá fora também. Porque o jovem que eu mencionei, né? No caso da Giovana, ela tem 17 anos, ela ainda estudava. Então, para nós, ela tá dentro de uma escola falando, né? Já teve episódios, por exemplo, dela relatar pra gente de professores que chegavam para pô, que legal que lá que você faz. Me explica como que é, como que funciona. Então, assim, isso também é bom, né? Para nós. Então, a gente tem tantas pessoas que são, assim, tem o seu trabalho ali, estudam fora e tudo mais. Então, nós poderíamos dizer que hoje vocês seriam aquilo que nós chamamos de aliança. Ou seja, todos os membros
tem sua vida fora, trabalham fora, mora com suas famílias, etc. e tal. Não tem uma casa comum ou Não. alguém que só se dedique à comunidade. Não. Inclusive, a ideia da comunidade, É permanecer desde o dessa início, forma. permanecer, né, como comunidade aliança. Sim, sim. Para que a gente possa exatamente exercer aquilo que eu falei no começo. De cada um exercer o dom do Espírito Santo onde ele está inserido. Onde está inserido. Só vou dar uma dica, cuidado, que eu falo assim, das ideias que a comunidade tem, porque se eu conheço uma pessoa que gosta de contrariar a ideia da gente, é Deus. Viu? Porque olha, a gente tem uma ideia, ele contraria. É desse jeito. Não é assim. E quando a gente fala, eu falo isso de uma forma muito carinhosa, porque, nossa, graças a Deus eu conheço muitas comunidades, né? A gente teve quando eu entrei na comunidade, a gente tinha uma fase de escola de formação em São Aqui em Carlos. Borborema, São Carlos. Né? E foi uma fase muito boa para nós, assim, porque conhecia muita gente, muito fundador, e esses relatos, não, porque a gente pensava que era uma coisa, né? E Deus pegou e fez tal, não, porque eu tinha essa ideia, mesmo a nossa, né? Eu brinco muito com o irmão Francisco. O irmão Francisco, ele pensava que era uma chácara, uma casa para a pessoa passar lá, dormir uma noite e ir embora. Eu também. Era isso. Sempre foi. Porque eu não sei, né? Aquela vez que nós conversamos, eu não pensava em comunidade, eu nunca pensei, nem sabia o que era. Uhum. Né? E aí, quer dizer, quando Deus vai movendo, esse mover do Espírito que vai mostrando, e aí entra que essa história que você contou, a importância dela, por quê? Porque eu fui entender a minha história depois, sabe? Por que eu passei por tantas coisas que passei, mas era Deus preparando. Preparando o caminho já, né? Porque às vezes você imagina assim, por que eu não fui para cá? Porque se eu tivesse ido para cá, eu não ia estar aqui agora. Seria diferente. É o revisitar. E isso para os membros também, viu? Vale para os membros. Os membros também, isso é uma coisa que na formação. Vocês são pioneiros. Né? Os primeiros. Aqui nós chamamos de dinossauro já. Como vocês são jovenzinhos ainda, então são os pioneiros. Só que não bonito, mais bonito. Mais do que dinossauro, né? Dinossauro pioneiro. Né? Vamos chamar assim agora. Mas é importante porque, assim, é isso que o irmão Francisco falou, porque você vai revisitando diversas vezes. E nós, enquanto membros, depois, dentro do carisma, claro que vocês já têm algumas pistas do carisma, mas imagino eu, talvez esteja falando besteira, talvez vocês já tenham, mas assim, aquela frase que define o carisma, né, igual a nossa frase, é ser sinal da misericórdia do Pai no mundo de hoje. Então, qual o dom que Deus derramou para os membros da comunidade missionária de misericórdia? Ser sinal da misericórdia do Pai no mundo de hoje. Então, independente de onde ele estiver, independente do momento do tempo, independente do ano, o dom derramado sobre os membros da comunidade é esse. Tá? E aí, claro, o que isso significa? Diversas coisas. Que só vai entender e só vai viver aqueles que Deus, desde a criação de tudo, criou para este dom. Né? Então, assim, os membros da comunidade Divina Misericórdia, eles já existem para toda a eternidade. Os membros da comunidade Terrila já existem para toda a eternidade. E como que eu vou saber quem é? Não é nós que vamos saber. É Deus que vai revelando se nós tivermos abertura para isso. Você vai. Se já não aconteceu, apesar de que um ano pode ser que não tenha acontecido ainda. Mas se não aconteceu, vai acontecer. Aquelas pessoas que se interessam, são atraídas pelo carisma. E aí a gente fica contente. A gente abre a boca até aqui e fala, nossa, esse é o membro que eu sonhei. Esse é o membro que eu sonhei. Eu tô te mandando um menino bom aí. Olha, piedoso, rezo o rosário todo dia. Você fala, meu Deus, que pensa, vai. A cada decepção depois, meu Deus, você fala, não é possível. Apesar do pouco tempo, a gente já viveu E de isso. repente chega aquele que você olha assim e fala, isso não vai virar nada. É sério, é do humano isso, é do humano. Não é claro que não seria de Deus, né? Não tem como você falar que você não vai olhar com um olhar humano, você é humano. Então aí você olha e fala assim, mas você não vai ter jeito, né? Você não vai virar nada não. E de repente é aquele que surpreende. É uma coisa assim interessante. E uma coisa que a gente tem assim para passar para as comunidades mais jovens, né, que a gente fala assim, comunidades irmãs, ainda mais dentro da nossa diocese, né? Aqueles que aceitam que a gente passa, que também não é todo mundo que aceita, né? Porque tem uma coisa que eu falei contigo na primeira conversa, falei com o pessoal de Serrano que esteve aqui, falei com o pessoal de Ribeirão Preto, com o Marcão, falei com um monte de gente, Marcão, da Casa de Maria. Eu sempre falo para eles o seguinte, não queiram caminhar sem a igreja, não queiram caminhar sozinhos, porque é uma tentação. Sim.
É uma tentação, por quê? Porque se você não estiver caminhando com a igreja, você não deve obediência para fazer o que você quiser. Você marca a hora que você quer, o dia que você quer, não interessa se tem missa, tem procissão. Eu com a minha turma, nós vamos. Põe na peru, eu vou viajar, eu vou para Aparecida, eu vou para não sei onde, eu vou pregar não sei onde, não tem que pedir autorização, não tem nada. E isso é uma tentação que a gente não deve ceder. A gente tem que caminhar com a igreja. Então, eu sempre falo isso para todos, porque não tem como perder com a igreja. Porque agora, se a gente quiser... O Marco sabe disso. A gente vai citar nomes, claramente conhece alguns, que às vezes eles querem fazer daquele jeito, porque aí ele faz do jeito dele. Ele não faz do jeito da igreja. Né? Porque quando você faz do jeito da igreja, por exemplo, se eu estou na igreja, de repente tem um padre que está me olhando. Ou o bispo nomeou, eu indiquei, o bispo aceitou. Se é o pároco, se é um outro padre, mas é ele que está me olhando. Então, ou seja, se acontecer alguma coisa, o bispo vai nele. E ele vai vir em mim. Sim. Se ele vê que eu estou desviando, ele vai chegar e me colocar na linha de novo. Se eu não tiver esse padre, puxa, beleza. Vamos expor o Santíssimo aqui e ficar até 3 horas da manhã. Às vezes tem o padre, não, a gente só até meia-noite. Sim. Então, tem muita gente que às vezes quer essa liberdade, mas na verdade não é uma liberdade. E entender, né? Porque... E dentro disso também, saber sofrer as demoras, não ter pressa. Por mais que você fale assim, eu penso, eu repenso, eu vejo... Mas nós já presenciamos muitos irmãos de outras comunidades, às vezes... se perder no caminho, até mesmo perder a sua vocação, por questões de pressa. Eu quero ser reconhecido, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente conversava sobre o estatuto, né, de vocês, assim, o nosso estatuto religioso era algo angustiante para nós, né, irmão Francisco? Porque assim, a comunidade começou a andar, né, eu quando entrei na comunidade, a comunidade ia fazer 5 anos. Mas a comunidade ainda, perto do que ela é hoje, ela ainda era pequenininha. Ela tinha uma casa, tinha 2 casas, né? Mas assim, era que tinha a Casa Mãe e o Retiro, e a gente já ganha um espaço para reformar. E a gente já via essa angústia, né? De quem será os membros, quais são as regras. O irmão Francisco, você falou que ia para academia militar, né? Sim. O irmão Francisco, ele é militar. Eu vim de lá. Né? Ele veio de lá. Então... O senhor correu de lá, eu tava querendo ir. Deus matou os dois, né? E o irmão Francisco pensava assim, eu lembro que a primeira regra de vida da comunidade, o primeiro estatuto canônico, estava lá quem seriam os irmãos. O irmão tem que ter não sei o quê. Ele Entrar no céu era mais fácil do que entrar na comunidade. assim, Eu fiz um regulamento militar. Quem foi militar sabe, eu escrevi um a regulamento. pessoa, para entrar... Eu era militar. A pessoa para entrar na comunidade... Nem Jesus a gente entrava. tinha que apresentar atestado de antecedente Exato, a criminal. gente tinha que apresentar atestado de antecedente Tinha criminal. que apresentar atestado de antecedente criminal. Não podia ter tatuagem. Não podia ter... Meu Deus, eu já ia ser expulso. Não, aí você pega assim. E aí a nossa comunidade é para ser o sinal. Por isso que eu falo, então. E o carisma que a comunidade tinha 5 anos e ainda não tinha definição clara da frase do carisma. Não sabia. E toda vez que o irmão Francisco a gente conversa, fala assim, irmão, quando surgiu essa definição? A gente não sabe. Não sei. E foi algo assim, olha, eu até arrepio. Não foi falando, virou. Virou, sabe? Mas o que vocês são? Nós somos sinal da misericórdia do Pai no mundo de hoje. Nós somos sinal da misericórdia. Isso foi. Aí hoje foi assim, que momento que definiu-se a frase do carisma? A gente não sabe. Não tem uma data. Não tem. E assim, e foi depois de 5 anos. Porque quando eu entrei, não tinha. Não, E eu olhava aquela regra de vida e falei assim, gente, não vai viver isso. Aí o irmão Francisco, ao o erro, mas o erro no desespero. Então aproveita que você casou agora, como o Francisco falou, você tá lá na casa, lá, você tá mais tranquilo do que eu, então escreve você a regra. Aí eu, tá. Como que eu escrevi a regra se eu não era o fundador? Eu tinha uma época que eu cheguei, eu fui em Recife, eu tinha estado internado na escola, eu ameacei o médico falando que eu ia fugir, se eu não me desse alta, porque eu tinha que viajar para Recife. E ele falou assim para mim, eu vou te dar alta, mas você tem que ficar de repouso, andar de avião nem pensar. Foi para Recife. E eu fui para Recife. Encontrei um padre Pedro lá. E o meu sonho, eu ia em tudo quanto é encontro que eu ouvia falar de comunidade. Eu ia, porque eu queria conversar. Vocês não têm uma pronta para eu ver? Uma regra de vida pronta? Pra copiar. Mas ninguém falava assim, osso quentinho, não queria dar. Não dava. Não, mas é o Espírito Santo que vai mostrar, que você vai... E falar, gente, mas tá demorando muito, porque o tempo ia passando. Quando foi em 2006, que Dom Arnaldo tinha se tornado emérito, né? Uhum. E nomearam Dom Joviano, né? E Dom Joviano, ele tomou posse no dia... Ele tomou posse em junho, se não me engano.
E no dia 6 de agosto ele visitou a comunidade. Eu não esqueço o dia 6, porque é feriado da cidade. E o dia que ele visitou a comunidade, né, a gente já estava ali com uns 4, 5 gatos pingados, inclusive um falando que queria ser padre. E ele chegou lá, e olha para você ver o tanto de confusão que a gente tinha. Porque também não me pergunto quando começou a ser, você achava que nós tínhamos que ser chamados de irmãos. Mas em todos esses lugares que eu ia, ninguém chama de irmão. No máximo, você escuta falar missionário, missionário da Canção Nova, o pessoal da Shalom. Nossa comunidade chegou a usar tonsura. Não, foi um doido que fez. E aí Você ainda tinha os irmãos que usavam tonsura. Olha as loucuras. Pior. Aí, vai escutando. Aí chega, eu sempre falava assim, né? Começou a se chamar de irmão. Irmão pra cá, irmão pra lá. Irmão fulano, irmão ciclano, né? Então, quer dizer, tem a irmandade. Né? E eu era o irmão, não era diácono, era o irmão Francisco. E tinha aí o irmão Rafael, que é o mais antigo que tá aí. E depois foi vindo outro irmão, irmão Marco, não sei o quê. E aí, os padres começaram a tirar o sarro, né? Lá vocês tinham um só, né? Aqui tem 6, 7, porque tem os claretianos. Aí tinha os padres que passavam perto de nós e falavam assim: irmão do quê? Irmão de quem? Irmão do quê? É irmã. Você foi pro convento ser irmã? E começaram a tirar o sarro de nós. Quer dizer, a gente querendo falar que era, e eles não acreditavam que nós era e tiravam o sarro de nós. Todo mundo dava risada, não sei o que. E quando Dom Joviano veio, uma das primeiras coisas, porque aí ele reuniu todo mundo, porque aí nós já tínhamos acolhidos. O pessoal de rua que já tinha sido acolhido. Aí Dom Joviano conversou com todo mundo e tal. Aí depois eles saíram, aí só ficamos nós, acho que eram uns 8 ou 9, mais uns que não era mais, que ajudava que estava ali. E aí eu começamos a conversar com ele, ele queria saber o que era. Ele conhecia, porque São Carlos tinha muito. São Carlos tem muita comunidade. Mas o bispo é homem do Espírito Santo mesmo, mas ele deu uma de João sem braço, né? Ele começou a perguntar para mim. E eu comecei a falar para ele. Dificuldade. Aí eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ele, Dom Joviano, uma coisa pro senhor, tem uns padres, tem um pessoal que tá tirando sarro da gente, porque a gente está se tratando de irmão, de irmão outro. E eu não sei como é que faz. Como é que faz? O que o senhor me diz? Ele falou, mas não foi Jesus que mandou a gente ser como irmãos? Então pode continuar chamando de irmão, porque eu falar, agora tem a autoridade do bispo. Pronto. Agora vai para tudo lá. Aí fiquei feliz. Aí segunda pergunta para ficar triste. Nós temos uma vocação sacerdotal. E a gente queria na comunidade ter um padre, já pensou? Então a gente, como é que faz pra gente pôr no seminário e depois ele volta pra... Não, é só diocesano, não tem esse negócio. Então são coisas que vai... Então, a gente bate... Gente, quando eu levava as pessoas, e eu até falo até isso hoje para os que entram, os novos, eu falo que eu não posso jogar dentro d'água quem não sabe nadar, porque senão vai morrer afogado. Então, por exemplo, às vezes a pessoa... eu queria ir lá, não sei o quê, não encontra. Eu falei, não, primeiro você aprende um pouquinho, depois você vai, porque senão eu vou botar você na fogueira. Porque nós íamos para esses lugares, a gente morria de medo quando se alguém chegasse perto, qual é o seu carisma? Não tem? Não sei. Mas que comunidade que você é? Não tem? Então a gente ficava com vergonha. Não sabia falar, porque não sabia falar. A gente tinha, só que a gente não sabia. A pessoa perguntava qual que é a tua missão. Né? Tinha hora que o pessoal falava, teu carisma, pode não falar que eu vou falar, é praticar as obras de misericórdia. Isso não é carisma. A gente falava. Aí eles falavam, mas isso não é carisma. Eu falei assim, caramba, eu tinha dado certo. Na lata. Não, então, olha pra você ver. Mas a gente tem um ditado chinês que diz assim: quem pergunta é burro por um segundo. No instante que ele perguntou, não tá burro, não sabe? Mas ele tem a resposta. Quem não pergunta fica burro para sempre. Porque ele não vai ter a resposta. Então a gente não pode ter vergonha. Vai passar vergonha. Mas nós só metemos a cara, fomos enfiando para lá e para cá e assim foi. E é muito importante, eu sou muito chato. Eu falo que eu sou mais chato que o irmão Francisco com pessoas de comunidades novas que às vezes vêm falar comigo e falam, não, você precisa conversar. Igual quando a gente conversou, que eu já te falei. Sim. O Marcão também foi a mesma coisa. Outros foi a mesma coisa, só que não seguiu. Porque eu vejo a necessidade de que vocês, né, começam a entender o que são, até por questões de testemunho, né, para evitar escândalos, né? E entender que o que nos levou a essa compreensão foi essa sede de querer saber e de querer estar no lugar. Igual o irmão Francisco falou, estava internado em Altinópolis, saiu e foi para Recife. Aí eu falei assim, gente, mas que loucura. Por que isso? Porque Deus precisava responder uma pergunta dele. Precisava estar lá. E a pergunta que ele tinha, e até eu peço licença para dar o testemunho do irmão Francisco nesse sentido, é porque o irmão Francisco, aconteceu isso que ele falou. Fundou a comunidade,
o povo da igreja, nossa, que lindo, maravilhoso. Todo mundo Foi bateu palma. pra lá, todo E eu mundo olhava bateu pro palma. grupo de oração e falava, nossa, mas o que é gente pra comunidade? Servos, daqui vai virar tudo da comunidade. E Eu aí, achava. o que começou a acontecer? Aí a comunidade começa a revelar o carisma. E tem pessoas que acham o nosso carisma lindo. Só que ela não é chamada pro nosso carisma. E tudo bem. Não é pra aquilo. Eu acho lindo cantar, mas se me botar e a pra cantar, pessoa- o povo vai. corre. E as pessoas começaram a sair. E quem começou a ficar de irmão na comunidade? São aqueles Os que- moradores de rua. Não, você sabe por quê? Os usuários de droga. Aí esse daqui tornaram ficava, irmãos. esse daqui, deixa eu só terminar. Esse daqui falou assim, gente, mas tá errado isso, porque Tinha que ser o Deus povo da igreja. Tinha que ser o povo da igreja não quer ficar, mas tá errado. E eu não sei o que isso. E aí ficou martirizado com isso. E aí, quando ele foi pra Recife, olha, lá em Recife, ele conheceu o Padre Pedro, de Araraquara. E o padre, e o companheiro dele, que era o vigário. E o vigário, o Padre Valmir, Valmir. né? E aí conversou, não, porque eu quero conhecer a comunidade. E aí no dia de conhecer a comunidade, ele foi, né? Eu não fazia parte da comunidade, isso eu sei por causa das histórias. Aí fui eu e o irmão Luiz. Foi o irmão Francisco e o irmão Luiz. E aí dentro da... E o irmão Francisco ensaiando, como que eu vou perguntar pro padre que os irmãos da Não, porque comunidade... a minha pergunta era essa, eu falei assim, esse povo, gente, esse cara já ficou preso, esse cara já usou drogas, esse cara bebeu cachaça mais do que tudo. Agora ele chega aqui e fala que é irmão. quer ser da Irmandade. Eu falei, Jesus, E misericórdia. aí o irmão Francisco... E eu falava, sem não vai dar jeito de certo, perguntar, porque o padre Pedro... Aí meu regulamento não dá certo, pega as velhas. Bate. Aí o padre Pedro não conseguia atender o irmão Francisco sozinho, o irmão Francisco sem jeito de perguntar perto do irmão Luiz, saudoso irmão Luiz, porque o irmão Luiz tinha passado pela questão do O irmão alcoolismo, Luiz era não queria expor, Ele chegou carregado na e comunidade. ficou desse jeito. E aí, dentro da peruca, o padre Valmir dirigindo, aí o padre Valmir foi contar a história dele. Sem eu perguntar. Ai, não, porque o padre Pedro é uma bondade, o padre Pedro... E aí ele contando a história dele, o padre Valmir, ele acabou indo pra rua. Ele acabou ficando Calçada. na calçada, Bêbado. alcoólatra, e o padre Pedro resgatou O lá. padre Pedro Então, resgatou. olha a resposta de Deus sem a pergunta, mas era a pergunta que o irmão Francisco precisava encontrar. Então, por isso, quando que eu insisto, quando eu vejo que nem quando você vem me procurar, que a gente conversou, você procure conviver com comunidades mais velhas. Né? Vai ter por isso que eu já te pedi para te adicionar lá no grupo das comunidades, porque ali você vai encontrando respostas. E quando eu falei da igreja, por exemplo, Nós não vai deixar eles falar mesmo. a coordenadora no estado de São Paulo, que é chamada de... Porque hoje, antigamente se tinha quase que uma coisa paralela, né? Aí hoje não, hoje a CNBB pediu para que nós caminhássemos com ela. Beleza, comunhão, aí, os bispos. Então, dentro dos regionais da CNBB, seja o Sul 1, Sul 2, Nordeste, sei lá qual que seja, e a CNBB tudo tem as chamadas comissões de diversas, como tem as comissões dos padres, dos bispos, então elas têm as comissões das diversas áreas, e no caso para as novas comunidades. E no estado de São Paulo é a Lucimar, que é aqui de pertinho de nós, São João da Boa Vista, né? São José do Rio Pardo, né? E que é uma Comunidade de presença. celibatária, comunidade de presença. Eles já têm padres, eles têm casa no Pará. E ela é um testemunho maravilhoso. Que vocês precisam um dia marcar e ir lá conversar com ela, porque eu sei que ela vai amar vocês, que vocês também vão amá-la, porque ela ajuda mesmo quem precisa, ela coloca as comissões a favor para orientar naquilo que precisam, nas formações, nos encontros que nós vamos. Então, é aquilo que ele falou, a gente não fugir de estar sempre junto. Ano passado nós fomos para Santa Marta, né? Vai ter um encontro agora aqui em Franca, né? Agora esse começo de Vai ano. ter um em Franca agora, vocês procurem estar juntos. Porque é assim que a gente vai aprendendo e que a gente vai Convivendo, né? convivendo. Mas só para concluir esse assunto, para você Deixar ver, vocês falar um pouco. para deixar vocês falar um pouco, né? Que a Dara não falou nada até agora, né? Mas quando eu estava entrando no médico, era o Dr. Fausto, vocês conhecem? Conheço. Eu não conheço. É vascular. Porque o meu problema era trombose. Era não, né? Não, Até é porque eu hoje. tenho ainda, né? Não sabe, não tem cura. Só eu tinha numa perna e depois deu na outra, né? E cuidado, viu? Que os membros da comunidade começam a repetir tanto... O fundador começa a ter os problemas. Que hoje Você vai ter nós pressão alta daqui a pouco. nós já somos em 3 na comunidade que tem Nós estamos em trombose. 3 que tem trombose já. Meu Deus. Pressão alta, trombose, Isso, disso. a barriguinha do chefe. É a barriga ele que imitou da gente. Mas aí eu brinco porque lá tem, não é o segundo andar, né? Mas o hospital lá tem um formato em cima, mas embaixo tem. E eu tava num daqueles quartos de cima lá. E aí a enfermeira entrou e tal, e aí você põe as pernas pra cima, levanta a cama, o sangue descendo, não sei o quê. E eu fiquei lá tomando varfarina, aqueles remédios doidos lá, né, tal, que você não pode fazer barba, porque não pode ferir nada, porque senão dá hemorragia no Sara.
E aí eu olhava no relógio, dia tal, eu falava, gente do céu, eu tenho que viajar, a viagem tá chegando, já estava pago a passagem, eu falava, como é que eu vou fazer? E aí, quando eu vi que foi chegando perto, ninguém falava nada, né? Um dia que ele entrou no quarto, eu falei para ele assim, eu falei, doutor, eu vou embora, né? Não, vai embora como? Não, eu quero que você me dá alta. Não, eu não vou te dar alta. Você vai ter que ficar aqui de repouso. Porque em casa você não vai fazer, então você vai ficar aqui, repouso absoluto mesmo, isso aqui e tal. Mas se o senhor não me der alta, eu vou embora. Não sou obrigado a ficar aqui. E ele brincando comigo, aquele jeito dele, que ele é calmo demais, ele olhou pra mim e falou assim pra mim, mas vai embora, como você tá no segundo andar, você vai pular a janela, você vai quebrar a perna lá embaixo, você não pode pular. Eu falei, não, eu não vou pular a janela, eu vou sair pela porta, quero ver quem vai me pedir. Não, é bonzinho. Ousado ainda. Desse jeito. Aí ele falou, tá bom, então eu vou dar alta pra você, vai, faz repouso, criatura. Mas fez repouso no avião daqui. Repouso no avião. Assim. Ai, que louco. É louco, pelo amor de Deus. Você que Não tá vendo, façam não isso. faça isso. Não eu faça. fiz, mas não tinha Não juízo. segue o exemplo de irmão Francisco, não, que é mau exemplo. Mas então, e dentro da comunidade de vocês, assim, o que vocês enxergam hoje que Deus já vai indicando que é o caminho, né? Por que vocês enxergam assim, que está se despertando? Poxa, Deus está nos chamando para fazer isso, né? Que você vê assim que é diferente do que é feito hoje na igreja ali em Altinópolis, aqui em Ribeirão. Por que eu falo diferente? Porque não é que é melhor. E quando o irmão falou prepara o lombo, porque muitas vezes a gente chega nos lugares, né? Nós não, que o povo já vê que nós já tá mais velho, mas esse chega. Ah lá, e vem o povo quer ser mais santo. Sim. Quando a gente fala prepara o lombo, é preparar o lombo muitas vezes com as pessoas de dentro da própria igreja. Não, mas é dentro da própria igreja. As maiores dificuldades assim, que a gente presenciou até hoje foram E pessoas de dentro. E assim, mas assim, porque Deus, ele não cria, ele não chama uma comunidade, ele não dá um carisma novo, ou melhor, ele só dá um carisma novo, se é algo que já existe, ele não vai dar. E o que vocês entendem assim de pista? Assim, nossa, olha, Deus, a gente sente que Deus está me chamando a gente para isso. O que eu tenho percebido até o momento, né? Inclusive isso tem a ver um pouco com a primeira reunião que a gente fez. Quando eu conversei com o irmão Francisco a primeira vez, eu comentei com ele que eu queria que a comunidade trilhasse um caminho de formação, né? Mas formação da base mesmo, né? Uma catequese, bem dizer assim, vamos dizer. Só que um pouco mais aprofundada, porque conforme eu ia vendo, né, naquela sede de conhecer um pouco mais o catolicismo, eu sou muito curioso. Eu gosto de ler bastante, apesar de não ler livros impressos, eu leio muito na internet. E algumas coisas foram me despertando. Poxa, mas isso nunca ninguém me ensinou isso aqui, né? Pô, nunca ninguém me falou disso aqui. E aquilo começou a gerar aquele incômodo assim. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa para isso, né? Então, uma das coisas que a gente sempre priorizou no começo é trazer essa formação. Por exemplo, o irmão Luan esteve lá com a gente, ele deu uma formação litúrgica pra gente, né? Foram quase 3 meses de formação que ele foi para lá todo final de semana, né? Nos mostrou, igual a gente estava conversando antes, né? Que ele falou mesmo, destrinchou, bem, vamos dizer assim, a missa, tudo que acontecia, o porquê disso, o porquê daquilo. Porque, querendo ou não, a gente presencia que na missa a gente meio que vai por cópia, né? Fulano levantou a mão, vou levantar também. Mas por que você está levantando? Por que você está ajoelhando? Né? Então, isso eu já vinha lendo e conhecendo algumas coisas que eu estava com essa sede de repassar isso também. Porque eu acho assim, acho não, né? Tenho certeza. Inclusive eu falei isso na última reunião que a gente teve. Hoje a gente vê que o inimigo, né, o diabo, ele tem investido desde cedo, cada vez mais cedo na vida das crianças. Então, Infelizmente. Então se é para brigar frente a frente, a gente também precisa investir cada vez mais cedo. Tem que estar preparado. A gente tem que estar pronto, tem que conhecer o inimigo, né? Então, uma das coisas que a gente quer, né, é essa formação. Um outro caminho que a gente tem tomado também, que isso tem ficado claro, são projetos sociais. Inclusive, o Carlos, que está aqui com a gente hoje, ele é pai da Juliana. Eu já vou falar para vocês quem é a Juliana, né? A Juliana, ela é uma professora de balé e que a gente começou um trabalho, uma escola de balé totalmente gratuita para as crianças mais carentes. Olha só que legal. Então, assim, a gente não vai tendo ideias, assim, mirabolantes. Parece que as coisas vão caminhando, vão acontecendo, igual você comentou, né? A gente não está esperando, de repente vem uma ideia, poxa, mas peraí, como que eu conheci a Juliana? Trabalhando com fotografia, fui uma vez fotografar uma apresentação de balé em Itamugi, né? Então, tô lá. E ela mora na mesma cidade que eu, mas eu nunca tinha visto a Juliana. E a cidade nem é tão grande, né? Fui conhecer lá em Itamugi. Gente, nós estamos falando de Altinópolis, não é São Paulo, não. Não, e foi uma outra cidade de Minas. E outra cidade de Minas.
E aí conheci ela lá, mas assim, conheci porque eu tirei foto e tudo mais, né? Tá, e aquilo na minha cabeça, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para as crianças, né? Não dá para você fazer uma formação litúrgica para crianças, mas como que eu vou ter acesso a essas crianças, né? Eu preciso criar alguma coisa que me facilite essa proximidade. Né? Não dá para assim, eu penso o seguinte, né? Não que não seja possível, mas um homem barbado, careca, gordinho, para conversar com uma criança, é mais difícil. Eu preciso ter vamos dizer assim, uma isca, né? Para trazer essa criança próxima. Mas eu ainda não tinha definido nada, o que seria, né? Qual seria esse meio. Aí tá, um belo dia lá, tava em casa pensando nisso, poxa, eu não sei nem se a Juliana é católica, será que ela não é? Tô na missa lá, quem tá na minha frente no banco sentado? Juliana. Então, pô, já sei que ela é católica. Ela não veio dançar. Não. Aqui eu sei que ela não veio dançar. Então as coisas foram acontecendo assim, né? Então esse projeto de balé são para crianças carentes que não teriam condições, por exemplo, de pagar uma aula de balé. Então o balé ele não é uma dança para nós da comunidade, né? A gente começou o projeto do Balé Magnífica, né? Que é nome bonito. Magnífica. Então assim, o intuito é formar essa criança, né? Desde a base. Ainda que ela não esteja, por exemplo, numa idade de catequese e tudo mais, Mas isso não nos impede. princípios. Ela vai ter regras, ela vai ter princípios, visão de futuro, porque muitas crianças hoje a gente vê que não tem mais visão do que ser, né? Não tem mais aquela criatividade, já não cresce sem rumo, vamos dizer assim. Então a gente está começando, né, a entender que está indo para esse lado, né, os nossos trabalhos, assim. Igual vocês comentaram, não sei se vai ser assim sempre. Mas ainda tá muito né? no comecinho, né, irmão? Não, mas, por exemplo, Deus você falou, vai mostrando. Não estou dizendo que seja isso. É o Espírito Santo que vai saber, porque é que o Magno não quer meter o bico no cara. Não. Mas é só para você ter uma ideia. Por exemplo, de repente, com o balé, daqui a pouco você pensa, pô, mas e pros meninos? O que você vai fazer pros meninos? Balé? A gente já pensa nisso. Aí você põe uma Já escolinha uma de futebol de pulguinha na salão, orelha. ou uma escolinha de futebol, ou uma natação. Será que... Quer dizer, olha só para você ver como é que é. E eles vão ser os jovens e futuras vocações. Porque quando nós começamos, eu imaginava isso. Eu quero que as pessoas que estão na rua, que não têm o que comer, não têm onde tomar um banho, não têm onde trocar roupa, elas venham. Aqui elas podem tomar banho, fazer barba, comer. E se precisar dormir também, depois elas vão embora, segue o seu caminho. Mas eu nunca passou pela minha cabeça que, de repente, eles fossem ficar velhos, que depois não ia ter pra onde ia ter que ficar comigo. Aí eu falei, agora, o que eu faço? Né? Ou que eles iam ficar doentes, dar AVC, ter que amputar a perna, cadeira de roda, cego, e aí não tem família, não tem nada, eu vou ter que cuidar deles, agora eles não vão embora mais. Nunca passou pela minha cabeça isso. Então, mas quer dizer, porque eu costumo dizer, quando a gente vai para a definição do catecismo, do artigo do credo que fala da onipresença de Deus, eu sempre falo isso. Não é onipresença somente, porque a gente pensa no tempo, né? Aliás, no espaço. No local. A gente pensa espaço, a gente pensa, Deus está aqui em Batatais, ele está em Itamogi, está em Altinópolis, está em São Paulo, no Japão. A gente pensa no espaço, mas ele no tempo também. Ele está no ontem, ele está no hoje, ele está no amanhã. Então, quer dizer, quando ele está olhando, hoje ele está vendo você lá atrás com as suas brigas, com as suas... e ele está vendo você aqui no estúdio, e ele está vendo ali na frente a sua comunidade crescendo, com vocações. Porque ele olha tudo ao mesmo tempo, ele não olha só aqui. Quem olha só aqui somos nós. Porque nós somos presos no tempo. Deus não é. Então, quer dizer, a gente vê isso porque quando o Marco falava desse sofrimento nosso, que estava ali, principalmente meu, porque aquelas pessoas que servem de grupo de oração, pessoal que era de igreja mesmo, que veio junto com a gente, né? Depois começaram a dificuldade. Primeiro, as mulheres foram as primeiras a correr. Por quê? Não porque elas quisessem, mas porque os maridos não deixavam mais vir. Porque os maridos diziam assim, você tá doido? Você tá um cara drogado, o cara ficou preso, você vai ficar lá, você vai fazer comida lá, vai limpar. Não vai não. E eles proibiam. Era um receio. Muitos né? deixaram de ir. Porque por causa do público que ali estava. Porque é um público complicado, nós sabemos disso, ele é um pouco difícil de ser trabalhado. Né? Com certeza. Não tem dúvida, né? Mas, quer dizer, a dificuldade foi essa. Mas eu queria, numa dúvida... Só que só fala assim, é um público difícil. Então vamos pensar em criança, adolescente, que é mais fácil, né? Mais difícil ainda. Não, o pior de tudo é que nós pegamos do Mamana Caducano. Hoje... Hoje nós temos hoje a comunidade... O Renan, ele foi lá na casa lá, a gente conheceu. Então hoje... E são coisas que... Você pensa assim, gente...
E Deus ele vai revelando aos poucos. A gente não sabe o tamanho da comunidade. E aqui também cabe algo assim, de entender a vontade de Deus. Eu conheço comunidades gigantescas igual a Canção Nova e Shalom. E conheço comunidades com 4, 5 membros. E que faz a E que faz a missão deles e é pra aquilo luz que Deus naquele. chamou, sim. É luz naquele local. Né? E às vezes a gente brinca, eu já até brinquei com o irmão Francisco. Deus podia ter nos chamado para ser pequeno. De tamanho, assim, de espaço. Porque você pensa assim, gente, poxa, que trabalho lindo que seria você ter uma casa onde a pessoa que tá na rua possa lá tomar um banho, fazer uma barba, jantar e ir embora no outro dia. Só que não precisava ter uma casa que ela vai morar, não precisava ter uma casa que ela vai ficar velha, não precisava ter uma casa que ela vai ficar doente. Vai ficar no hospital, A gente não precisava enterrar essa pessoa quando ela morresse, a gente não precisava ter casa. Você sabe que você tem que cuidar, você toma cuidado, porque eles fizeram meu turno na comunidade. Ah, é? Não, não é que nada. Não. Patrono já. Meu Deus. Fizeram um túmulo pra mim. Falaram assim, não, quando o fundador morrer, vai enterrar aqui. Meu Deus. Aí ele foi abusar e falou: não, aqui eu não quero, eu quero que enterre numa igreja. Aí tá construindo a capela. Aí, ó. Mas você sabe que isso foi uma profecia do padre. Eu sei. Do padre Neucídio, uma missa. Porque toda terça-feira na comunidade a gente tinha. Agora caiu a capela lá e tal. Mas se Deus quiser, vai fazer de novo. Se Deus quiser. Eu até falei pra você do Dia da Misericórdia. Não te falei? vamos ver. Já convidei ele pra vir. Para de chover. Já convidei ele pra vir na festa de misericórdia. Agora eu não sabia que tocava, agora sabendo. Já mesmo, uma dificuldade. Mas não tem ser. música, é porque esse povo. Não, vamos organizar isso aí que a gente vê. Ele quis, mano. Olha o absurdo que a gente fala assim, que é a vontade. Ele queria montar um ministério de música. Não vai. Aí nós tínhamos um jornalzinho. Aí ele colocou: procura-se música. Quem toca sanfona, quem toca. Eu falei: que ministério de música você tá querendo montar? Você queria sanfoneiro, viola. Não, irmão, não tá. Aí não, Mas toda terça-feira a gente tinha às 3 horas a exposição do Santíssimo e a gente ficava em adoração até às 7 da noite. E às 7, então a gente tinha a bênção com o Santíssimo e na sequência a Santa Missa. Né? E numa dessas missas, o padre, que é o nosso pároco, na época era só ele, que hoje nós temos vários padres como diretor espiritual, na época era só ele. E ele disse no final da missa uma coisa assim, que ele falou quase chorando, porque ele, assim, saiu lágrimas nos olhos dele quando ele falou. Eu não vou repetir exatamente as palavras Foi dele. 2 profecias no mesmo dia, uma já se cumpriu. Uma foi que ele falou assim, Que a gente ia pra Ribeirão. uma foi que ele falou que a gente devia permanecer sempre pequeno para se tornar grande. No sentido de sair do batatais. Isso não me esqueça, seja sempre pequeno. E a outra, qual que foi? A outra foi do Tom. Foi, que a gente precisaria. Ele virou e falou assim: que o padre, não sei, ele tinha mania de sempre que terminava a missa. Quem chegou novo? Ele perguntava. Aí levantava a mão, né? E a gente já teve cada enrosco disso daí, porque a pessoa às vezes tinha acabado de chegar, A gente estava bêbado, que chegou. chegou bebinha. Chegou, tá sentado. Assim, Está todo mundo sentado. O barracão assim era. Então, a aberto. pessoa chegava sentada. Não disser, não te interessa. Tinha umas respostas desse jeito, sabe? Veio atravessar. Mas a gente tinha essa mania de perguntar. E nesse dia, a gente tinha um momento de adoração, a gente ficava o dia todo em adoração e depois encerrava com a missa. E ele começou a perguntar, e tinha muitas pessoas que falaram: tô vindo de Ribeirão. E foi quando ele falou assim: olha, Deus está mostrando aqui, permanecem pequenos. Como que é a frase que ele usou? Permaneçam pequenos para se tornarem grandes. Para se tornarem grandes. Saírem daqui. Assim, Engraçado, porque a primeira não foi. e logo, e ele falou assim: logo a comunidade estará em Ribeirão. E de forma. Logo estará em Ribeirão No tempo e de será grande. De Deus. Né? E aí ele falou assim: também vocês precisam construir aqui um memorial para os mortos da comunidade, porque morrem muitas pessoas. Lembra de escrever isso? Você viu que eu não me preocupo em escrever? Memorial. Memorial aos Memorial. mortos. Foi o que Aí a nós palavra começamos a que ele usou. construir o memorial, que era mais fácil. O memorial vamos construir. Sabe por que a gente anotava todo mundo que morreu? Inclusive morreu na Santa Terezinha ontem. A gente anotava todo mundo que morre conosco. O cara chegou aqui, passou mal, leva para o hospital, ele morre, ou então morre dentro da casa, que aí Deus nos acuda. Nossa, você dá sabu. E aí pô, então vamos começar pelo memorial, que é mais fácil. Hoje nós já vai abrir a 5ª casa em Ribeirão Preto e não tá com o memorial pronto. Não, o memorial fizeram túmulo lá. Mas, na verdade, a ideia qual que era? Era uma chapa do tamanho de saber, só que eles fizeram ele inclinado. Você lembra, né, Jonas? E aí era colocar uma plaquinha com o nome de quem ia morrendo. Só que já tem mais de 200 que morreram. Já não ia caber ali já. Cabe na sua... A plaquinha. Mas a pergunta que eu ia fazer para vocês, a gente acabou desviando o assunto,
as pessoas que estão nos vendo, às vezes, podem perguntar. Eu vou perguntar de uma forma bem simples, para que vocês possam responder de maneira simples, fazer com que as pessoas entendam. A espiritualidade de vocês é uma espiritualidade da renovação carismática? Ou vocês diriam mais ou menos, ou como é que funciona? Não, se perguntassem para mim, né? Quer dizer, eu fui muito tempo da renovação carismática e de grupo de oração, coordenador. Hoje nem tempo tem para isso, mas quer dizer, porque todo dia tem coisa, a gente, como diácono, também tem outras missões, etc. Mas eu costumo dizer o seguinte: no começo a ideia de todo mundo era essa, né? E da forma como a gente vivia esse fervor também, né? Dos dons do Espírito Santo. E aí as pessoas ficam imaginando, eu tenho que ser da renovação para... Eu falo, não. Você tem que ser da Igreja Católica. Agora, aí, se o carisma te atraiu, se você... Porque, na verdade, nem ele atraiu, ele já está dentro. Né? Ele já está dentro, já tá dentro só despertou. Só despertou. Então, você vai ser acolhido, você não precisa de ser da renovação. Então, era isso que eu queria que vocês falassem um pouquinho. Assim, eu sou fruto da renovação, né? Para começar, eu fui servo lá, né, durante alguns anos. Então, assim... do Providência? Oi? Providência, não? Ou tem outro grupo da lá? Providência. Mande de minha providência. Né? Mas, assim, hoje eu acho que a gente tá meio que assim, ó. Eu tenho muita bagagem, vamos dizer assim, que eu me identifico muito com a renovação, mas também não exatamente no total, no sentido de... O Ministério de Música para nós hoje, ele é vamos dizer assim, um carro-chefe muito forte para nós dentro da comunidade. Então, a gente pensa, vamos dizer assim, pegando comunidades que eu já conheço, assim, mais ou menos, iria mais pro lado de um Gerados, né, para o Colo de Deus, que tem esse trabalho mais intensivo com a música. Com a música, de evangelização. Então, assim, para mim, no meu pensamento hoje, eu acho que Depois que eu falo assim, música, dança, vai indo. Sim, vai vendo. Já tem a vai música, vendo aí, ó. Daqui a pouco um esporte, né? Então, assim, eu acho que tudo que envolve cultura... Fotografia. A fotografia. Fotografia, você, o bambam, tá vendo? Eu vejo que as coisas estão caminhando para esse lado. Porque voltando um pouquinho atrás, nessa época que eu passei por essas dificuldades na adolescência, o que me salvou de ter cometido uma besteira, vamos dizer assim, um suicídio da vida, foi a ligação que eu tinha com música, com esporte, com a arte em geral. Você pegava... Era o meu ponto de fuga. Né? Então, a hora que eu tava mal e tudo mais, catava um violão ali, era o meu grito de socorro, era nisso, né? Então, hoje eu vejo que essa é uma ferramenta, assim como o irmão Marco falou, né? Que parando para pensar nisso, inclusive agora, durante esse bate-papo, né? Que o carisma ele vem surgindo, mas conforme a tua história também. Né? Deus vai te mostrando. Sim. Então, você vai ligando os pontos e realmente faz sentido. Né? Você quer ver um detalhe que eu pergunto? Eu não vou ter direito a isso, é claro, né? Mas se... que vou ter direito, que no céu eu quero estar, pelo amor de Deus. Eu não vou ter direito de perguntar. Mas se pudesse, eu perguntaria. Chegaria para Deus e iria fazer uma pergunta para ele. Senhor, por quê? Eu passei quase 30 anos da minha vida na polícia correndo atrás de quem usava droga. E agora eles correm atrás de mim. Por quê? Eu ia perguntar. Você entendeu quando o Marco fala da história de vida? Por quê? Né? Eu fui me tirar de lá? Será que porque... Né? A gente tem Paulo, por exemplo, né, que era um perseguidor e depois... Passou E isso é uma realidade muito na vida de todos os membros da comunidade. É algo que nossa comunidade, infelizmente ou felizmente, devido ao tamanho da missão, a gente acaba derrapando algumas coisas, mas nas formações é muito importante fazer os irmãos, os missionários, revisitarem sua história. Sim. Né? Vocês estão no começo, né? Mas que nem eu penso, até a parte desse curso que a gente estava comentando que nós vamos fazer, né? Quando eu olho para minha história, eu falo assim, nossa, 18 anos. Né? 18 anos na comunidade. Aí, e não tem jeito. Você olha e fala, o que me faz me manter aqui? Né? O que eu estou aqui? O irmão Francisco, ele mesmo fala assim, tem dia que a gente levanta, a gente não quer ir pra comunidade. Então a gente tá o pau da barraca. Não vai falar mentira. Mas eu lembro que eu sou apaixonado por ele, claro. Eu lembro de uma música do Padre Jonas, que o Padre Léo cantava magistralmente, né? Não dá mais pra voltar. Então, agora não tem jeito. Então, eu entrei no barco, agora não tem jeito. Às vezes, quando dá... Não vou sair nunca, agora eu tenho convicção. Eu posso dar vontade, mas não vou. É sempre a frase que eu uso pro Renan, tá difícil, mas eu não vou desistir. Não vou. Tem tantas músicas ela vem, passando isso.
Aí ela tá lá, chora, não sei o quê, mas tá lá, tá firme. Não, e às vezes quando, né, Marcos, você sabe disso, quando você recebe aquelas pancadas de que você fala, me pega no fígado, né? que às vezes vem de dentro da igreja, aí você fala, ai meu Deus do céu, não é possível. A gente precisa entender também. O padre Delton, fundador da comunidade de Coração Fiel, uma vez ele falou para nós, falou assim, tem membros da comunidade que são membros que vão ficar a vida toda. Tem membros que estão ali por aquele momento que Deus deu. Então a gente precisa entender isso. Sim. Isso precisa ser muito tranquilo com todos. E eu brinco com o Dom Francisco, eu falo que as pessoas de fora têm mais certeza que eu vou continuar do que eu, às vezes. Né? Que às vezes aparece alguma... Não adianta ser da comunidade. Mas assim, é importante a gente revisitar sempre o nosso passado, a nossa história, para entender o porquê que nós estamos ali. Entender o que Deus nos levou ali. E às vezes Deus quis você ali naquele momento, porque era para aquele momento. Para aquele instante. A sua missão Era acabou, aquilo ali. parou. Eu lembro, quando falando de grupo de oração, eu faço uma comparação, não é do seu tempo, você não vai lembrar disso. Né? Antigamente, porque a renovação era muito rígida. Era, hoje não é tanto, mas era. Né? Você sabe, era assim. E eu sou daquela época mesmo, né? Regina Maura, Ana Neuza, aquele pessoal que era da velha guarda. E lá em cima nós tínhamos o Padre Haroldo, o Padre Jonas, né? Aquele do TV Século XXI, Eduardo, era a tia Laura. E esse pessoal, então, por exemplo, para poder... então, ele entrava no grupo de oração, você ia lá, participava, tudo só ali no fundo, tal, cantava e rezava. Aí se falar, você vai ter uma experiência de oração. Era um pente fino para autorizar alguém a ir para essa experiência. Não podia mandar qualquer um. E aí eu lembro que quando mandava uns papelzinhos para nós assim, ler o capítulo 1 ao capítulo 4, livro dos Atos dos Apóstolos, não sei o que, era meu papelzinho, não sei o que tal. Aí você ia para lá. Aí depois tinha que fazer o aprofundamento. Quem não fez experiência não pode fazer aprofundamento. Você tem que fazer, é obrigado a fazer o seminário de vida do Espírito, senão se você não tiver essas etapas, você não pode ser servo do grupo de oração. Tem as etapas. Aí você ia ser o servo do grupo de oração. O pessoal ia fazer a escola Paulo Apóstolo. Tinha a escola Paulo Apóstolo depois, etc. Tal. Então, ou seja, era um rigor que você tinha que cumprir realmente essas etapas. Só que aí eu comecei a fazer uma comparação. Isso tudo era para que pudesse, porque quer queira, quer não, o boom das comunidades sair de dentro da renovação carismática. Mesmo como a nossa comunidade é igualzinha à sua, nesse sentido também. Porque nós estamos abertos a todos. Então eu tenho membros, irmãos, que não são da renovação carismática, nunca foram, e são católicos fervorosos e fazem parte da comunidade. Mas o boom das comunidades nasceu de dentro da renovação carismática. E nesse sentido, eu sempre tive na minha cabeça a seguinte ideia. No livro que eles mandam a gente ler, no livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus deu uma ordem para eles, né? Para eles permanecessem no cenáculo em oração. E eles ficaram em oração. Eles juntavam e rezavam. O grupo de oração. Muito rezo. Ele vem, sopra o Espírito, derrama o Espírito. O que eles fazem? Eles ficam lá rezando, entendeu? Não. Eles saem. Eles vão fundar a comunidade. Sim. Corinto, Timóteo, Cada Gálatas, eles vão fundando comunidade. Eles vão fazer a missão acontecer. Vão curar os doentes, vão pregar o evangelho. Então é isso, eu não posso ficar só dentro da igreja. Eu estou aqui porque eu preciso abastecer. Eu preciso. Aqui eu não estou falando, é claro, da Santa Missa, da adoração. Não é isso, porque isso daí é obrigatório para qualquer cristão católico. Mas eu estou dizendo porque se eu me contentar em ficar apenas dentro do grupo de oração e me dou por satisfeito com a minha vidinha, sem ajudar ninguém, sem estender a mão para ninguém que está precisando, sem pregar o evangelho para ninguém, só para mim, só vem a nós, então, eu não sei que efeito que está fazendo isso. Não é esse o pedido de Jesus. Não é esse. Não é esse, né? É ir de pregar. Se bebeu da fonte, né? E às vezes é importante saber que tem aquelas pessoas que vão ter o chamado de estar ali, porque o Pentecoste é perene, ele vai estar acontecendo, né? Então o grupo de oração ele vai estar continuando ali, mas é também importante que as novas comunidades, algumas, né? Claro, tem algumas que são chamadas até estar exercendo ali, né? O Ministério da Renovação, que hoje, tanto que o Papa Francisco, né, ele modifica, né? Hoje não tem mais essa separação de novas comunidades, de renovação, é tudo dentro que ele fala assim, da graça da carismática, né, que hoje é o movimento da Caris, né,
engloba tudo isso. O Brasil, ainda pela sua dimensão tão grande, né, ela ainda mantém algumas estruturas, mas aquela estrutura que a gente tinha antigamente de escritório internacional, isso não existe mais. Hoje Mas essa aí é a profecia do Padre Léo acabou, cara. Eu estava no congresso na Aparecida do Norte, o Congresso Nacional da Renovação Carismática, e o Padre Léo, ele falou, ele era um dos pregadores. Isso, quem conhece o Padre Léo, ele não tem nada na língua. E ele falou assim: eu ia falar, eu não vou falar. Eu vou falar. Eu acho que vai ser a última vez que eu vou pregar num congresso da renovação, porque eles nunca mais vão me chamar aqui. E ele falou uma coisa que quem estava lá vai lembrar, se alguém estiver me vendo, falou assim: vocês estão engessando o Espírito Santo, que esse negócio de secretaria para cá, é burocracia para cá, tem que assinar isso aqui, não pode ir daqui para lá, você não pode, se não tiver autorização da secretaria, você não pode pregar para o outro, você não pode... Ele falou isso, o Padre Léo, e realmente acabou. O Papa Francisco, ele vem e estabelece isso, porque começa a ter os conflitos. Isso, hoje, graças a Deus, isso muito bem resolvido, pelo menos na maioria dos espaços que a gente sabe, de que, igual a nossa comunidade, ela nasceu de dentro de um grupo de oração. Não que o grupo de oração fez com que a comunidade nascesse, não, mas na época o irmão Francisco, ele era o coordenador do grupo de oração. Né? E aí a comunidade começa a nascer da experiência de vida do fundador. Tá? E aí, mas é do grupo. Não, não é, por causa que a comunidade ela tem uma vida totalmente paralela, tem uma vida totalmente separada do grupo. Não impede que uma comunidade tenha o grupo de oração dentro dela, ou que o grupo de oração de fato desenvolva. Isso não impede. Mas assim, não dá para tudo caminhar, né? Então as novas comunidades, ela não tem como ser da renovação, nem a renovação ser das novas comunidades. Por isso que é necessário, e o Papa Francisco foi muito feliz nisso, de montar a Caris, né, que na verdade é um movimento, não sei se a palavra é movimento, né, mas é um movimento de comunhão. Né? A renovação é um movimento. De assim comunhão, como o né, de estar é um ali. movimento, assim como o ECC é um movimento. Porque assim como nós temos as novas comunidades, nós temos os grupos de oração, que a renovação carismática é basicamente os grupos de oração, hoje nós temos ministérios de música. Sim. Né? Hoje nós temos movimentos igual o Ralel, associações, entendeu? Que não é da renovação, não é uma nova comunidade, mas tem uma certa espiritualidade. Que bebe dessa fonte. Bebe da mesma fonte, é isso. O Papa Francisco foi feliz nesse sentido, falou assim: eu quero reunir essas expressões todas. Isso, as de manifestações, carismáticas. mas que cada um tem uma comunidade, outra um movimento, outra... E ele coloca tudo isso ali e tirou toda aquela coisa irada que tinha, nacional, internacional, estadual, burocracia municipal, toda, né? diocesano, virou aquele angu de caroço, né? Porque precisa ter um certo disciplinamento, é claro. Também não dá para largar e deixar não, cada um... tem, mas assim, hoje é nesse sentido de comunhão. É comunhão. Né? Então é muito bonito ver que nem o irmão Francisco faz parte de uma comissão, né, justamente de estudos, entre questão de estatuto, regra de vida, essas coisas. É muito bonito ver que não tem, você tem que fazer assim. Não, tem essa comunhão, nós partilhamos nesse sentido. Né? Então, isso é muito bacana. Isso é muito Agora, você imagina ver como é que Deus age. Uma pessoa que ia fazer a história do estatuto que ele contou aqui. E agora eles me colocaram na Comissão Nacional de Canônico Jurídico para orientar as pessoas a fazer estatuto. Se falasse isso há 22 anos atrás, 20 anos atrás, não ia dar certo. Você tá louco? Não ia ter comunidade. Não ia ter. Não, gente. Porque Deus, ele vai colocando a gente em alguns lugares que a gente de fato não espera. Com certeza. Sabe? Deus, ele vai colocando, ele vai transformando, porque é dentro do chamado. Né? Eu falo assim, Marco, que nunca tinha passado pela minha cabeça, né, ter uma comunidade católica. Né? Ter no sentido assim, de estar à frente. Não, seu instrumento para que ela aconteça. Você ué. Nunca tinha Deus passado te pela minha usou. cabeça. Não pode negar na minha isso. cabeça, meu destino era, eu sou protestante, é aqui que eu vou seguir, é aqui que eu vou casar, é aqui que eu vou morrer. Tranquilo aqui. Aí Deus veio... É que falou que gosta de contrariar. Não. Você não vai, não. Não, você não vai, não. E foi num momento crucial, porque igual eu falei pro senhor, eu estava de mudança para uma outra cidade. Né? Naquele momento ali, Deus veio... Essa questão Você não vai, não. Essa questão de contrariar, você fala assim, pede pra Deus, mas vai. É que Deus sonda o coração, ele já sabe, mas ele vai me contrariar. Né? Claro, a gente brincando, ele sempre olha, né, para aquilo que é o melhor para nós. É muito importante, vocês que estão começando a comunidade, principalmente para os membros,
Eu brinco que eu falo assim, nós passamos na comunidade 5 grandes decepções. Para falar assim, como o ouro é provado no fogo, nossa fé é provada na tribulação. Eu falo que a primeira decepção que eu tive na comunidade, que os membros da comunidade têm, é com ele mesmo. Porque a gente entra achando que a gente vai resolver o problema da comunidade. Sim. Ah, não, nossa, porque a comunidade terrível tá lá, nossa, isso precisa de uma pessoa para tocar tal instrumento e eu sei tocar. Aí você entra lá, tudo, mas a última coisa que você vai fazer é tocar aquele instrumento. Então aí você se decepciona com você mesmo. Você fala, poxa, entrei aqui, achei que ia ajudar a resolver e na verdade não é isso. A segunda decepção que eu falo, que a gente tem, é com os irmãos da comunidade. Porque a hora que a gente chega, a gente acha que, nossa, é meu irmão de comunidade, dá vontade de a gente trucidar o irmão. Tem hora que dá. Assim. Não, sabe? Então, assim, a segunda decepção. Aí a gente passa. A terceira decepção é com o fundador. Ainda bem que ele colocou em terceiro lugar, depois esqueceu o primeiro. Não. Porque a gente olha assim, porque a gente tem essa. Claro que o fundador ele não passa por isso, mas nós membros, e o fundador ele tem essa característica muito própria dele, que Deus, e algo que é muito importante os fundadores terem consciência dessa característica sobrenatural, que é uma característica de atração. Igual quando você fala para mim, eu fui no batizado e a forma que o irmão Francisco celebrou o batizado me chamou a atenção. Não me surpreende. Não é à toa. Por quê? Porque você tem um chamado a uma consagração de vida. Então, é muito natural que fundadores atraem. Porque é uma forma que o Espírito Santo vai usar de que o carisma seja despertado em outras pessoas. Porque quem que é o... Todos nós temos o carisma, mas o carisma da Divina Misericórdia, ele ainda está desenvolvendo. Desenvolvendo em quem? Desenvolvendo no irmão Francisco. Então, hoje, os membros, eles têm o carisma vivo. E nós ainda estamos em processo de fundação. Enquanto o fundador está vivo, está em processo de fundação. Então, é muito comum a gente vai nos lugares, eu acho muito engraçado, né? Em Ribeirão. O irmão Francisco, ele, nas casas de Ribeirão, ele põe o pé lá de vez em quando. 2, 3 vezes por ano. E nós se mata lá em Ribeirão para fazer as coisas acontecer. 5 casas, 200 e tanta pessoas fazendo acontecer. Aí nós está lá assim, todo mundo carcando pau. O irmão Francisco que chega, vai na prefeitura e fala, porque o trabalho que o senhor faz é maravilhoso. Se não fosse o senhor aqui em Ribeirão, eu falo assim, mas ele não tá aqui, é nós. Sabe? É nós que tá aqui, não é? Mas isso é natural. E isso é importante os membros entenderem que às vezes a gente vai ralar, trabalhar Para elogiar o fundador. Entendeu? Então é importante isso. Faz parte, né? E olhar para o fundador quando faz assim, se decepcionar, porque a gente também entra, porque você olhar para, nossa, é um santo homem. E as pessoas viram para nossa, você tem muita sorte de estar sempre do lado do irmão Francisco. Vai lá. Vai lá, fica você vai lá todo dia. Você todo dia que você não sabe vai ver. Como é difícil. Aí eu falo que a quarta decepção é com a própria comunidade. Que a gente acha assim que a comunidade é algo tão grande, tão maravilhoso, a gente vê, nossa, a comunidade Perfeito. é repleta de seres humanos que são imperfeitos. E eu falo que a quinta decepção, algumas pessoas não concordam quando eu falo, que é a decepção que a gente tem com Deus. Que é aquele momento que você pede uma resposta E ela não vem. e Deus permanece em silêncio. Que eu falo que é o nosso momento de Getsemane. Não é hora dele dar. Ele fez isso com o filho. Fez isso porque é Porque hora não, da decisão ser nossa. Então, eu falo assim que a nossa maturidade numa vocação, ela obrigatoriamente ela passa por esse processo. Não significa que quando a gente passou por esse processo, você, tô maduro, acabou. Não, o processo ele começa de novo. Então, isso é importante que comunidades É o ciclo. novas que estão surgindo entenda isso, que é um ciclo. E que não precisa passar por isso sozinha. Né? Então, quando o Marcão teve aqui num podcast, falou assim, porque a gente precisava conversar, né? Eu precisava se apresentar para o bispo, e eu não sei como faz, não sei o quê. Aí a gente falou, não, vai lá e marca. Você vai comigo? Vamos junto. Você não precisa ir sozinho. Né? Então, assim como nós não estamos sozinhos, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente grita socorro para outras, né, irmão Francisco? Então, assim, é muito importante vocês entenderem esse ciclo, entenderem essa vocação e permitir que Deus vá trabalhando. E se permitir se fazer pequeno, usando a palavra do Padre Neuci lá atrás para nós. Se mantenham pequenos para que possam ser grandes lá na frente. O Renan, você já falou com o Moacir?
O Dom Moacir, não. Então Eu até conversei com o Tem que Marco. se preparar, né, Marco? Aí, ó, o Marco já se prontificou de junto. Já, eu fui com o Marcão. Não, mas é sério. Eu acho assim, conversar com o padre, é claro, porque tem um padre fala, nós gostaríamos de sentar com o Dom Marcinho, até porque ele também, como pastor e pai da igreja, saiba que nós existimos, né? E é o que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza que ele fica muito feliz com isso. Eu não sei se no dia que nós conversamos eu falei para vocês, se não falei, aproveito e falo agora e falo para quem está nos vendo também, porque vale tanto para as comunidades, como para a vida de igreja, como para a vida de família. Existe um fundador de uma comunidade na França, Jean Vanier, eu não sei porque que eu pus esse pô. Não, mas ele tem. Mas Jean Vanier, que chama Comunidade Lugar da Festa e do Perdão. Livro. O livro. Leiam esse livro e obriguem os membros a ler. Ele é de vivência, de experiência própria, que ele tinha uma comunidade que trabalhava com deficientes físicos, como as pessoas que frequentam assim, a PAI, essas coisas, ele tinha lá, só que morava com ele. Né? Comunidade Arca, Arca. na França. E ele fala uma coisa nesse livro, tudo que ele fala ali é bom, eu já li não sei quantas vezes. Mas ele fala uma coisa bonita, porque eu lembrei quando o Marco começou a contar a história das decepções. Por que a comunidade é o lugar da festa e do perdão? Porque é o lugar onde você magoa o outro, mas perdoa e faz festa. Quando eu falei que você também, mesmo que não seja membro de comunidade, você é de uma família, porque na família o perdão ele é natural. Já prestou atenção nisso? Você pega duas crianças de 10, 11 anos, briga ali por causa da barra, dá tapa na orelha do outro, puxa a orelha do outro e tal. Dali a pouco, fica de mal, não conversa, 1, 2 dias. Daqui a pouco, um não chega pro outro, você me perdoa. Não, nada disso. Eles voltam a conversar normalmente. O marido e a mulher também é assim. Dá um beijinho, um abraço, pronto, já voltou a conversar. O pai com a mãe, assim vai. E ele dizia uma coisa importante nesse livro, que ele diz assim, pelo que você falou que eu lembrei do livro. Ele fala assim, quando uma pessoa entra na comunidade, um membro novo, que de repente procure vocês essa semana, né, para entrar, né? E chega lá e fala que toca violoncelo, etc, né? E que tem um tenor, a voz. E aí você vai ficar... O fundador faz assim, cresce o olho. É o que a comunidade precisava. A comunidade precisava. E então, quando a pessoa entra na comunidade, todo mundo é anjo. Gente, que maravilha. Que povo santo. Ai, que bênção de Deus, né? E ela vai vivendo, ela vai conhecendo o defeito, todo mundo vira capeta. Mas é tudo capeta, ninguém fala nada. Ele escreve isso no livro. E aí depois, se ela consegue passar essas fases e permanecer, ela vai descobrir que eles não são nem anjos e nem demônios. São seres humanos. Cheios de defeitos e de virtudes. Então, essa parte do livro, ela nos ensina muito, porque na família também é assim. Quem olha fala, essa família bonita, ela gracinha, os filhos, bonitinho, né? Até parece que não usa fralda, não faz xixi, não faz cocô, né? Bonitinho, né? Tal, Tá bonita, sentadinho na missa, quietinho e tal. Mas a família, você não desiste dela. Ela é tua. Pode ter defeito que tiver. Pode estar preso, pode ter marca. É meu irmão, é minha mãe. Então, na comunidade também nós somos assim. Sim. Eu falo assim, ó, eu posso falar mal dele, ele fala mal de mim, nós falamos mal dele, né? Nós podemos entre nós, mas não vem de fora falar mal de nós, não, que não dá certo, não. Se um de fora vier falar mal de um membro da comunidade, aí briga. Aí compra a briga. Aí é o sentido da família, a comunidade ser família. Não, nós podemos, porque nós somos daqui de dentro. Agora vocês de fora, não. É nesse sentido que esse livro vai ajudar muito vocês também a saber lidar com esses momentos, com essas feridas que vão aparecer. E ele é para formação muito uma boa dica, a gente vai procurar desse livro sim. também, o principal sentido que a gente tem um conselho, até para já encaminhando assim para as palavras finais, conselho que eu poderia dar para a comunidade de vocês que estão começando agora e para todas as outras que estão começando, aquelas que já existem há algum tempo, não queira olhar para a comunidade e pensar o que nós vamos fazer. Porque uma verdade eu tenho para passar para vocês. Deus não fez vocês para fazer alguma coisa. Deus não criou vocês para fazer alguma coisa. Deus criou vocês para ser alguma coisa. E ser comunidade. A comunidade, ela se reúne para ser irmãos. Então, o que vocês têm que ser? Ser irmãos. É a identidade. É a identidade. A identidade, e ela é o ser ser. irmãos vai desenvolver o fazer. Né? E aí, então assim, às vezes não fica olhando
Tipo assim, nossa, mas nós estamos aqui, a gente está rezando, tá tudo bem, a gente vive bem, a gente tá com... Mas parece que não estamos fazendo nada. Calma. Primeiro queiram estar bem, queiram estar vivendo bem, queiram estar junto de Deus, queiram estar como irmãos. Depois as coisas vão acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu falo que o ser é o carisma. Vocês têm que ser o carisma. Vocês têm que ser a cara do carisma. Então, é ser. O fazer é a missão, é o apostolado. Então, na nossa comunidade, quando eu percebo que tem pessoas que começam a valorizar, porque isso é muito comum, começam a valorizar mais o fazer. Então, você vai, não, porque... E eu até brinco nas formações que eu falo que tem gente que às vezes pede para trabalhar para ir na formação. Não, deixa que eu fico para você aqui no hospital, deixa que eu dou banho no doente, deixa que eu faça a janta hoje, deixa que eu limpo a casa, né? Então, ou seja, é aquele fazer, ó, que fiz, aí eu que capinei aqui, eu que aqui, não sei o que, olha, você viu o que eu fiz, não sei o quê. Eu falei, mas peraí, isso daí qualquer um faz. Tem um monte de gente aí fora que faz. Mas você deu banho no doente, lá no hospital tem um monte de gente dando banho nos doentes. Só que eles não são nem católicos. Aliás, tem uns que são até ateus. E estão fazendo melhor que você, viu? Se bobear a maioria. Estão fazendo melhor que você. Aí você, mas eu fiz uma comida gostosa pros irmãos, pra comunidade. Eu falei, no restaurante tem muita cozinha pra fazer comida boa. E nem católicas são, às vezes nem cristãs são. Agora, elas fazem o que você fez, melhor que você. Agora, será que elas podem ser o que você será com carisma? Aí a importância do ser. Aí já é diferente. Aí é diferente. Eu já tô naquela fase que tô querendo mais cedo que fazer, sabe? Eu acho que eu já fiz bastante. Eu já entendi bem isso, então eu já não preciso fazer mais, deixa eu só ser. Eu quero só adorar, Senhor, estar na tua presença. Nossa, eu falo, terça-feira agora, de terça-feira o Santíssimo fica exposto, né? Que a gente expõe o Santíssimo de terça e os irmãos vai revezando. Aí terça-feira eu vim e eu cheguei aqui e pensei, ai Jesus, que bom que eu tô aqui. Que aí você pode bate na porta. Às vezes eu encosto ali assim com o Santíssimo, que aí a gente fica sozinho na capela, você encosta, você tira até aquele cochilo, sabe? Eu até falo, Senhor, me dá uma licencinha de eu descansar um pouquinho. Eu tô dormindo na presença do Senhor. Dá até música aí, sem olhar. Aí, ó, pronto. Sabe? Because que... Mas e como é difícil entender isso, sabe? Até para nós mesmo que estamos caminhando, mas como é importante. Eu vejo que hoje é a maior dificuldade que nós temos dentro de comunidades assim com longo período, porque que nem no nosso caso, a gente enfrenta problemas disso, já enfrentamos, porque o membro da comunidade ele entra, ele começa a caminhar. Qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é consagrar minha vida à igreja em torno desse carisma. Aí ele começa a participar, tá ali rezando, tem o objetivo de consagrar minha vida por esse carisma, e vai indo e faz a formação e participa, até que chega o ponto que ele vai e consagra. Chega, eu não sei qual vai ser o caminho da comunidade de vocês, mas na nossa comunidade a gente tem o ato de consagração, né, a celebração onde o bispo vem, onde o bispo recebe os nossos compromissos, onde o bispo impõe a nossa cruz. Eu já perdi 3, por isso que eu não uso, que o irmão Francisco não me dá mais. Cortar a orelha, né? Chega, né? Né, eu perco, aí arrebenta, eu não vejo onde caiu. Né? Então, assim, então é algo, uma celebração solene, tudo. Tá, então caminhei para isso, tá? Qual que é o teu objetivo? Mas eu me consagrei. E agora? Não termina aí, né? Qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é ser santo, sozinho, não com os irmãos. Só que isso tem que se alimentar todo dia, porque o irmão é aquele que vai pisar no nosso calo, o irmão é aquele que vai, muitas vezes, não entender as nossas dores, né? O irmão é aquele que... Cada um de nós temos um projeto pessoal. Às vezes o irmão é aquele que não vai entender o teu projeto pessoal. Né? Então, isso tudo na caminhada é importante. Na caminhada é muito essencial a gente saber que nós somos chamados a ser. Vocês, Terrilá, são chamados a ser, não a fazer. Eu montei uma palestra em cima da exortação apostólica de Francisco, Alegrai-vos e exultai-vos. Não sei se vocês já leram, Gaudete et exsultate. Se não leram, eu leio também. Eu falo que ele fala do GPS da santidade. Além do povo vir aqui, nós não deixar eles falar, nós ficamos mandando eles fazer as coisas. Eu poderia fazer outra coisa, até já esqueceu. Não, mas ali eu eu não falo mais, eu encerro aqui minha fala, mas só para dizer o seguinte: se não for para ser santo, não vale a pena. Tem que ser para ser santo. Porque não adianta eu sou coordenador, eu sou formador, eu sou fundador, mas se for queimar tudo no inferno. A troco de quê, né? Não, tem que ser para ser santo. Então, nesse caminho para santidade. Amém. Gente, eu quero agradecer vocês
né? A gente a gente deixa. Como é bom conversar com a gente. Mudar. Vamos, a gente precisa mudar esse negócio. A gente precisa deixar os convidados falar. Tá de lá, tá de cá. O Jandinho ontem brincou com o Marco. Da próxima vez você coloca o irmão Francisco junto com o Luan. Aí os dois. Mas assim, quero agradecer de coração vocês. E a gente fica muito feliz quando vem irmãos de outras comunidades, né? Por causa que é a chance que a gente tem de partilhar. Porque só nos entende quem vive isso. Sim. Então as angústias que nós temos, vocês vão entender, outras comunidades vão entender. A angústia que vocês têm, nós podemos entender. Né? Não que na igreja nós não vamos encontrar, mas são angústia muito, muito própria, muito nossa. Né? Então, de olhar e falar assim, nossa, mas por que lá no grupo de oração que eu ia pregar sempre, agora eles nem me convidam mais nem para participar? Não estou falando que acontece com vocês, mas acontece conosco. Né? E eu conheço um monte de gente que acontece. Né? Então, são angústias próprias e que nós podemos partilhar. Então, até também peço desculpa pelo tanto que a gente fala. Imagina. Peço desculpa pelo irmão Francisco comandando vocês fazer as coisas. Para nós foi um aprendizado gigantesco. Né? Tudo que vocês passaram para a gente aqui. Não foi um podcast, foi uma aula. Né? A gente volta. Acho que o testemunho de vocês é que vale a pena. Valeu a pena, que é muito bonito, muito lindo. E quero agradecer de coração vocês terem aceito aí o convite. Fica aqui aberto o podcast. Às vezes, não sei se caso... A gente nem perguntou se vocês fazem algum evento, se vocês têm alguma... Nossa, irmão Francisco, você me decepciona. Enfim, às vezes vai ter algum evento, alguma coisa que de repente a comunidade vai fazer em Altinópolis. O podcast está de portas abertas. Sempre que vocês quiserem voltar aqui, Marcão, estamos com uma ideia de fazer aqui, vamos aí bater um papo, tivemos uma moção aqui na comunidade, a gente queria partilhar, levar a público, o podcast está de portas abertas. Agradeço de coração vocês terem vindo, e eu quero deixar vocês aí para as palavras finais de vocês. E nós também. vamos começar a chamar eles para vir dar formação no nosso povo. Vir dar formação, vir tocar nos encontros. Tocar nos nossos encontros. Amém, pode chamar. Tem música, nossa, é a coisa mais difícil do mundo, meu Deus do céu. Mas olha, eu já voltando na fala mas é por causa que é muito próprio do carisma. O nosso carisma, a gente Deus já não tentou. quer que nós tenhamos música. A gente até pode ter um ou outro. Esse caminho, não. Não é, entendeu? A gente já teimou com outras coisas. A gente tem um ou outro que vem, que toca um violão. Mas assim, vamos fazer um retiro. Olha o tamanho da casa de retiro que nós temos para uma comunidade que não faz retiro. Porque o nosso chamado não é esse. Só que toda vez que a gente faz um retiro, o pessoal fala assim, teve uma vez a gente fez um retiro, VN Creator para novas comunidades, mais de 300 pessoas. Nós fez lá em Cajuru, acolhemos o pessoal, montamos refeitório dentro de Curral, que lá era uma fazenda. Vocês devem conhecer lá Santo Antônio? São Sebastião, São Sebastião lá em Cajuru. Na beira da pista. Sei. Que é aquela grande festa lá. Foi onde foi o EJC esse ano, não foi? Isso. E nós Não. DNJ. O DNJ foi na Santa Rita. Santa Rita? Então do não. óleo. Isso, verdade. Santa Rita do Óleo. É verdade. Né? Mas é um espaço mais ou menos igual aqui. Parecido com E aqui. lá, tipo, a gente tá Só que tem uma igreja belíssima. Tá um pouco madeirite. Aí o pessoal fala assim, olha, depois o pessoal das comunidades, a forma que vocês acolhem. Porque o nosso carisma é acolher. Só que para tocar foi outras pessoas, sabe? Então, assim, as comunidades elas estão aqui para se complementar. Tá? Então fica aí, vai ficar o convite aí, sempre que for ter alguma coisa, a gente sabe onde a gente corre. Comer também, Virgínia. Nós comemos bem também. Nós faz e comemos bem. Mas queria deixar vocês aí para as palavras aí, final, para despedida. Tá, a gente agradece muito, né, pelo convite de estar aqui, essa oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, né, compartilhar um pouco do testemunho também. E assim, a gente tem procurado sempre estar caminhando com as comunidades. Desde o início a gente teve a graça de ter essa comunhão, vamos dizer assim, né? Assim como eu vim conversar com o irmão Francisco, né? O Marcão tá sempre lá com a gente também, com o Casa de Maria. O Francisco do Missão Hoje também, né? A gente tem uma relação muito próxima. O Francisco estudou comigo na escola, né? Então assim, você vê, né? Os nossos caminhos se encontraram assim em algum momento e lá na frente eu descobri que ele era o fundador de uma missão também. Então, Olha que beleza. Então, assim, é uma alegria muito grande poder estar aqui. O irmão falou sobre os eventos. Eu queria só Claro, fica à vontade. passar uma informação, né? Que em dezembro, na verdade, do ano passado, a gente realizou o nosso primeiro encontro mariano da comunidade. Nós tivemos lá conosco, né, o Hélio Maria, o Benê esteve lá com a gente. Benê estava lá em Altinópolis. Benê. As irmãs missionárias Já de veio aqui Batatais também estavam lá com a gente, né? Então, a respeito de evento, esse ano agora a gente vai realizar ele em maio, né? Em breve, se vocês abrirem espaço para a gente novamente, a gente vem, divulga as datas, né? Claro.
A respeito do Ministério de Música também, nós temos 5 composições que estão sendo gravadas em Ô, estúdio. Glória! Então é uma novidade, inclusive, para quem segue a gente no Instagram, né? Já está em processo de gravação no estúdio mesmo. Então, em breve, o nosso planejamento é que até o meio do ano a gente consiga lançar essas canções nas plataformas e tudo mais. Não, e você vem aqui para a gente volta aqui para cantar ao vivo. Ô, Glória, tá vendo? Bacana. Beleza. Isso aí. Então, muito obrigado, gente. E mesmo antes de lançar, ó, já vai vir para divulgar a imagem, já vem com as músicas prontas aí. Pode ser também. Na ponta da gente, agulha. olha. E assim, um recado para todo mundo que está assistindo, né? Os nossos encontros, posso falar para lá? Pode, à vontade. Então, os nossos encontros eles acontecem, né, todos os sábados, às 19h30, na paróquia, na capela de Nossa Senhora de Fátima. Para quem não situa muito bem, é na igreja da Coab, ao lado da pizzaria e tudo mais, na Avenida dos Roqueiros, né? Então, todo sábado, semanalmente, sem falhar, a gente está lá, a partir das 19h30. Você é o nosso convidado, a gente brinca lá que todo mundo que vai no próximo encontro tem que levar mais 5, né? Então, assim, a gente vai fazendo essa comunidade crescer, não para nós em números, mas para fazer aquilo que realmente é o nosso chamado, né? De poder tocar a vida das pessoas. Então, se você tem interesse, pode vir com a gente também, participar e fazer parte dessa irmandade com a gente. Sabendo que é do lado da pizzaria, já me animou um pouco. Já anima mais, né? Gordo, só pensa em comer. E é do lado mesmo, é só atravessar a esquina. Assim. Então, aí. Você vai com uma fome aqui já. Você vai pagar? Dá, né? Eu gostaria de agradecer também, né, pelo convite e complementando o que o Renan falou, né, a gente teve uma aula aqui hoje. Imagina, bondade de vocês. A gente que agradece. E a gente aguarda vocês também na nossa comunidade. Já falou que vai comer pizza lá. Não só para comer pizza. O Marco esteve lá com a gente, já foi lá já. Mas a Nossa Senhora de Fátima já estava. Não, estava na Santa Rita ainda. Ainda estava na Santa Rita. Lá não tem pizzaria do Por lado. isso que eu tava olhando nele, eu falei, só tem café. eu lembro dele de algum lugar, só não sei de onde. Foi lá falar sobre Santa Terezinha, né? Isso, exatamente. Inclusive, uma das músicas que a gente compôs é a respeito de Santa Terezinha, né? Então, Que legal. Que bom. a gente vai ter essa oportunidade de estar apresentando para vocês aqui e para todo o pessoal também. Para Vai ser conhecer nosso uma honra, ministério. uma alegria aí. Tá podendo divulgar o trabalho de vocês e a comunidade de vocês. Amém. Com certeza vamos estar muito juntos nessas caminhadas Amém, aí, com nesses certeza. encontros. Tá vindo aí a escola de consagrados de novo, né? O pessoal vai fazer aqui. O irmão Felipe está brigando porque eles querem fazer a escola de consagrados para comunidades novas que estão começando. O irmão Felipe, não, tem que fazer para os velhos também, porque vai ter um monte de novo aqui Tem um monte de gente que entrando. precisa fazer a escola. Irmão, suas palavras finais, sua bênção. Eu gostaria imensamente de agradecer a vocês dois, porque eu acho assim, é um testemunho muito bonito, aquilo que vocês estão fazendo mais bonito. Eu fico feliz porque quanto tempo faz que a gente conversou e a gente está vendo que está crescendo e os frutos estão começando a aparecer. Então isso é motivo de alegria, motivo de júbilo, de felicidade. E aquilo que puder contar conosco, nós estamos aqui, você pode ter certeza que nós vamos incomodar vocês lá, porque vamos precisar de vocês sim, para nos ajudar em algumas coisas aqui, e esperar pertinho a cidade, não espera poder contar com vocês, né? Vocês possam ter um bom retorno nessa viagem de volta. Peçamos a Deus a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, o seu castíssimo esposo, de São Carlos Acuti, patrono desse estúdio, desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias e de modo especial sobre esta comunidade, as mais copiosas bênçãos dos céus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Semana que vem te esperamos aqui de novo, entre irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.